Terça-feira, 20 de agosto de 2024. A Bolsa de Valores de São Paulo renovou a máxima histórica e fechou o dia com 136.087 pontos. A alta foi de 0,23%. Segundo analistas, o movimento voltou a ser impulsionado pelos balanços positivos do segundo trimestre das empresas e pela expectativa de diminuição dos juros nos Estados Unidos em setembro. Os poderes executivo, legislativo e judiciário chegaram a um consenso de que as emendas parlamentares serão mantidas, mas deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A informação está em uma nota divulgada pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão foi tomada após uma reunião entre ministros do STF, os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e representantes do governo federal. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que já enviou ao presidente Lula diversos cenários sobre uma reforma na cobrança sobre a renda, que será uma segunda etapa da reforma tributária. O presidente ainda terá de decidir se envia a proposta para análise do Congresso Nacional neste ano ou em 2025. A reforma na cobrança sobre a renda foi uma promessa de Lula durante a campanha eleitoral. No horário de Brasília, 8h36. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Amazonas. Ponte Preta. 8h37. Muito boa noite ouvintes CBN. Estamos chegando com mais uma transmissão do Futebol Globo CBN. Daqui a pouco tem a Macaca em campo. A Ponte Preta tentando a primeira vitória como visitante nessa Série B, às 9 da noite, lá em Manaus. A Ponte Preta encara o Amazonas. O jogo válido pela 22ª rodada da Série B. Amazonas e Ponte Preta da Arena da Amazônia é o jogo que você confere aqui com a gente na CBN. Muito obrigado a você que nos escuta no 99.1 do seu rádio, no youtube.com/CBN Campinas, nos nossos aplicativos e também em todas as plataformas digitais. Muito obrigado. Com Marcelo Abreu na mesa de som, nos comandos técnicos, está no ar o Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Amazonas, Ponte Preta. E já vamos girar a equipe CBN para essa partida. Daqui a pouquinho, Amazonas e Ponte Preta, lá na Arena da Amazônia, às 9 horas da noite. A Macaca, então, tentando essa primeira vitória fora de casa, pedindo antes a sua participação pelo 19991869070. Mande sua mensagem, participe com a gente da nossa jornada. Você faz parte aqui da nossa equipe, ou também pelo YouTube, no chat do YouTube, no youtube.com/CBN Campinas. Mande sua mensagem, participe com a gente. Chamando e acionando Antônio Lupe, que vai trazer as primeiras informações da Ponte Preta para esse duelo de logo mais às 9 da noite, lá em Manaus. Lupe, muito boa noite.
Tudo bem, Chaibe? Boa noite pra você, pra todo mundo que acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN. A Ponte busca a primeira vitória jogando como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro para pensar em algo maior dentro da competição. O técnico Nelsinho Batista, ele tem desfalques importantes para o jogo. Ele não poderá contar com Elvis, o maestro. O meio-campista da Macaca está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem também fica fora é o volante Castro. Gabriel Novaes foi vetado pelo departamento médico e não viajou para Manaus. Gé é a grande novidade do time. Está de volta após cumprir suspensão. Dodô será o responsável pela armação. E Emerson Santos vão atuar juntos no meio-campo da Macaca. Tá aí informações da Macaca, então, para esse duelo de logo mais 9 horas da noite, lá numa arena que já foi de Copa do Mundo, né? Foi criada para a Copa do Mundo, foi reformada para a Copa do Mundo, a Arena da Amazônia agora sendo utilizada pelo Amazonas. O Amazonas, que é a onça pintada, que faz a sua primeira temporada na Série B neste ano. O Amazonas tentando então se manter nessa divisão, debutando na Série B. Como vem a onça pintada para esse confronto, Lupi? Olha, Chaibe, a onça pintada, ela vem motivada para conquistar a terceira vitória, na verdade a quarta vitória seguida em casa, jogando diante do seu torcedor. O técnico Rafael Lacerda afirmou que a equipe deu um gás a mais depois da vitória em cima do CRB por 2-0 na última rodada. A equipe é praticamente a mesma que entrou em campo contra os alagoanos. O destaque da equipe do Amazonas vai para Luan Silva. Uma das novidades nessa janela de transferência, estava lá na Macedônia, mas sentiu saudade do calor humano brasileiro. Retornou para o Amazonas em 3 jogos. Já marcou 4 gols. Olho no camisa 9 da onça pintada. Você acompanha o campeonato da Macedônia, Lupi? Só de vez em quando. Ah, tá certo, então. E ele está aqui ao meu lado, já preparando nos últimos preparativos aqui para narrar a partida, fazendo aquele gargarejo, já lubrificando a voz. Marco Guarizo vai trazer as emoções dessa partida. Muito boa noite, Guarizo. Marco Guarizo. Boa noite, Fábio Chaibe. Boa noite aos nossos companheiros da transmissão, que você vai apresentando aos poucos. Boa noite aos nossos ouvintes. Obrigado a todos pela preferência da CBN. Olha, Fábio Chaibe, o Lupe acabou de dizer que o Luan Silva voltou da Macedônia em busca de calor humano. Temperatura de momento, agora 7h42 em Manaus. Demora menos, né? Isso. 31 graus com sensação térmica de 35. Umidade pura lá. Umidade relativa do ar 63%, ventos a 5 km por hora, ou seja, praticamente nada. Então, um adversário da Ponte Preta a mais é o calor também na Arena da Amazônia. Lembrando que o Amazonas está voltando a jogar na Arena da Amazônia depois de alguns jogos, né, no estádio Carlos Zammit, exatamente. O jogo contra o Guarani eu transmiti no Carlos Zammit. Agora sim, na Arena da Amazônia, estádio de Copa do Mundo, expectativa de público baixo, né? O Amazonas não leva tanta torcida assim. E numa arena com todas as boas condições para a bola rolar. O problema é que é um caldeirão, Chaibe. Esse Marco Guarizo que daqui a pouco vai trazer todas as emoções de Amazonas e Ponte Preta, 9 horas da noite. Quem está aqui também do meu lado é Carlão de Freitas. Muito boa noite, Carlão. Sai hoje a primeira vitória da Ponte como visitante, Carlão. Boa noite, Fábio Chaibe. Boa noite, ouvinte CBN, em especial torcedor da Ponte Preta. E é o que este fanático torcedor espera, né? Uma Ponte com personalidade, uma Ponte se impondo lá contra o Amazonas. Jogo difícil, jogo complicado. A onça pintada vem aí de uma vitória importante sobre o CRB. Quem vencer pelo menos dorme aí entre os 10 primeiros colocados. A Ponte joga sem o Elvis. É claro que é um desfalque sensível, mas vem o Dodô, que dá uma dinâmica, vem confiante, fez um golaço contra o Goiás. Não tem Novaes, também faz falta, mas tem o Gé, que é jogador que vive um grande momento. É jogar com personalidade, é jogar sem medo, é encarar esse time do Amazonas para a Ponte voltar
pelo menos com um pontinho. É claro que o torcedor quer uma vitória, mas por se tratar de jogar fora de casa, uma maratona, toda essa temperatura fervendo lá em Manaus, eu acho que o empate também fica de bom tamanho pra Macaca, Fábio Scheib. Mas eu tô achando que a Ponte vai levar essa vitória hoje, a primeira como visitante. Marcelo Abreu já me aciona aqui para chamar o intervalo, mas antes disso informar que na Libertadores da América tem um jogão no Maracanã. O Fluminense vai batendo o Grêmio por 2-1, é o mesmo placar do jogo de ida que foi no Couto Pereira. Portanto, Fluminense e Grêmio nesse momento indo para a disputa de pênaltis, 41 minutos do segundo tempo. E pela Série B, o Novo Horizontino vai batendo o Ituano por 1-0 e vai assumindo a liderança da Série B neste momento. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta com todas as informações e com a ficha técnica completa do jogo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Amazonas, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Amazonas, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 8h47, daqui a pouquinho tem Ponte Preta em campo, faltando 13 minutos para o duelo entre Amazonas e Ponte Preta, direto da Arena da Amazônia, válido pela 22ª rodada da Série B. Abraçando aqui os amigos que mandam mensagem pelo 19991869070. Um abraço pro nosso amigo William Cabelo. Tá curtindo a transmissão aqui, esperando a primeira vitória fora de casa da Ponte Preta. Um abração para todo mundo aqui, valeu William Cabelo pela companhia de sempre. Falando em Série B, falando em vitória da Ponte Preta, a 22ª rodada está sendo aberta neste momento com a vitória parcial do novo líder da competição, 1-0 Novo Horizontino contra o Ituano. Ainda hoje tem, além do jogo do Amazonas e Ponte Preta, tem Operário e Vila Nova. Operário é o próximo adversário da Ponte Preta depois desta rodada. O Operário vem a Campinas na próxima sexta-feira. Amanhã, 19h, com total cobertura CBN, tem Guarani e Santos. Mesmo horário de Mirassol e Botafogo, e de América e Chapecoense. Às 20h no Rei Pelé tem CRB e Ceará. Às 21h na Serrinha, Goiás e Brusque. Ainda na quinta-feira, 20h, Avaí e Paysandu. E às 9h, fechando a 22ª rodada, tem Sport e Coritiba. Neste momento, o líder, como eu disse há pouco, é o Novo Horizontino, 40 pontos ganhos. O segundo colocado é o Mirassol, olha só, o 017 fazendo história nessa Série B. O segundo colocado é o Mirassol com 38 pontos, o terceiro é o Santos, 37, e o quarto colocado é o América Mineiro com 34 pontos. A Ponte Preta neste momento é a 11ª colocada, 28 pontos a 6 pontos do G4, e o Amazonas, adversário da Macaca, é o 12º, vem logo em seguida após a Ponte Preta. O Amazonas tem 27 pontos. Na zona de rebaixamento,
Um time acima da zona de rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão, tem 23 pontos na 16ª colocação. E dentro da zona da degola, Ituano é o 17º, 19. Mesma pontuação da Chapecoense, 18ª. E mesma pontuação do vice-lanterno Brusque na 19ª colocação. O Guarani, subindo no campeonato, é o lanterna ainda, tem 17 pontos ganhos. Esse então panorama da 22ª rodada. Mais um break rapidinho, daqui a pouco a gente volta com a escalação e a ficha técnica completa para essa partida de daqui a pouco, Amazonas e Ponte Preta. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Amazonas, Ponte Preta. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais! A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Amazonas, Ponte Preta. Enquanto a bola não rola. 8h52, está chegando a hora, daqui a pouquinho, Amazonas e Ponte Preta na Arena da Amazônia, os dois times já entrando em campo. Então eu aciono Antônio Lupe, que vai trazer a ficha técnica completa do jogo, com a escalação das duas equipes. Futebol, vamos CBN. Pronta e escalada. A Macaca enfrenta o Amazonas com camisa de número 1, Pedro Rocha no gol. Na lateral direita, com a camisa de número 2, Igor Inocêncio. Na zaga 4, Matheus Silva, 13, Joilson. E o argentino, Gabriel Risso, com a 33, vai atuar na lateral esquerda. Meio campo tem o camisa número 8, Emerson Santos. Com a 18, Emerson, 7, Dodô e 29, Everton Brito. No ataque, 77, Matheus Regis e 9, o artilheiro da Macaca com 10 gols em 2024, o centroavante Gé. Repetindo a escalação da Macaca: Pedro Rocha, Inocêncio, Matheus Silva, Joilson e Risso. Emerson Santos, Emerson, Dodô e Brito, Matheus Regis e Gé. No banco, à disposição de Nelsinho Batista, 30 Luan, 3 Edson, 11 para Iago Dias, 16, olha só quem apareceu, Jean Carlos, 19 Renato, 21 Ramon, 44 Nilson Júnior, 58 Thomas, 70 Guilherme Portuga, 80 Hudson e com a 98, Vinícius. Amazonas. Amazonas é o esforço de Gabriel. És a força e o orgulho do Brasil.
Guerreiros lutam testes pra vencer, luta nas batalhas sem temer. Onça pintada singular. A onça pintada. O Amazonas está pronto, escalado e definido para enfrentar a Ponte Preta com Marcão, camisa 12 no gol. Na direita com a 2, Ezequiel. Na zaga 4, Miranda, 14, Ivan Alvarinho. E na esquerda com a meia dúzia, Fabiano. No meio-campo, 18, Cauã Barros. Com a 7, Eric Varão. 22, Enio e 8, Diego Torres. No ataque, 11, Matheus Serafim. 9, Luan Silva. Repetindo a escalação do Amazonas. 12, Marcão, Ezequiel, Miranda, Alvarinho, Fabiano. Barros, Varão, Enio e Diego Torres. Matheus Serafim e Luan Silva. No banco, à disposição de Rafael Lacerda. 1, Fabian Volpe. 3, Wellington Manzoli. 5, Jorge Jimenez. 10, Rafael Tavares. 13, Thiago Cametá. 16, Cid Clay. 17, Xavier. 19, William Barbio. 20, Johnny Robert. 21, Johnny Uchuari. 70, Igor Bolt. E com a 99, Sassá. A arbitragem do jogo. Do estado do Amapá, apita o jogo Tailan Azevedo Gomes. Tailan Azevedo Gomes é o dono do apito. O assistente 1 é Luiz Felipe Gonçalves Correia, da Paraíba. E o assistente 2, Luiz Patrick Pereira da Silva, também do Amapá. No árbitro de vídeo, Emerson de Almeida Ferreira, de Minas Gerais. 8h56. Antes de passar para Marco Guarizo, a última palavrinha antes do início da partida. O comentarista Carlão de Freitas vai fazer um panorama dessas escalações, o que pensar, o que imaginar, o que projetar para essa macaca nessa partida tão difícil lá em Manaus. Carlão. O comentário do jogo. Ok, Fábio Chaib, concordo com você. Partida difícil, partida complicada de uma equipe que está em ascensão, que carrega confiança em virtude da vitória sobre o CRB na última rodada. Porém, enfrenta uma Ponte Preta que também exala confiança. Ah, empatou em casa. Empatou, mas um empate com um sabor ali importante, né? Um sabor de vitória, podemos dizer assim. Agora, a Ponte, para vencer fora de casa, para conquistar esta primeira vitória longe de Campinas, e muito longe, aliás, ela precisa se impor, precisa ter personalidade, jogar como uma equipe que anseia o acesso, sem dúvida alguma, apesar de hoje ainda estar fora do grupo dos 10 melhores colocados dentro da Série B. Não tem o Elvis, que é o grande maestro, mas tem o Dodô, que pode até dar mais dinâmica, né? Um pouco mais de mobilidade nesse meio campo da Ponte. Já provou que tem uma bola parada que pode decidir, como decidiu na última rodada. Não tem o Gabriel Novaes, que é um desfalque sensível, mas tem o Gé, que vive um grande momento. O Gé precisa só um pouco mais de calma na hora da finalização, que pode ser decisivo. E claro, explorar o contragolpe. O Amazonas vem para cima da Ponte. Tem esse Luan Silva que faz aí uma brilhante trajetória com 3 jogos, 4 gols, que marca sensacional. Mas a Ponte vem atuando bem, tem que ter a concentração defensiva, mas quando sair para matar, sair com velocidade, sair com dinâmica, para conquistar, enfim, estes primeiros 3 pontos longe do estádio Moisés do Carreiro. 8h58. Eu passo então para Marco Guarizo, só informando que o jogo da Libertadores, onde conheceremos o primeiro classificado às quartas de final, vai ser decidido nas penalidades. O Fluminense bateu o Grêmio por 2-1 e agora daqui a pouquinho começam os pênaltis no Maracanã e eu informo tudo para você, assim como o jogo do Corinthians às 9h30 da noite, tem Corinthians e Bragantino pela Sul-Americana. Você fica a par de todas as informações. Passando então, acionando Marco Guarizo. Boa transmissão para você, Guarizo. Marco Guarizo. Um grande abraço a todos, muito obrigado, Fábio Chaib, grande transmissão para todos nós. O protocolo tá adiantado na Arena da Amazônia, tá esperando o Luan Silva para sair jogando ali, mas pelo meu relógio aqui, 8h59 ainda, 7h59 em Manaus, por isso o árbitro vai ter que esperar até o horário redondo das 9 da noite. A Arena da Amazônia é um estádio muito grande, né? Então recebe um público baixo, tem mais de 40 mil lugares
Inglaterra e Itália jogaram na Copa de 2014, num sábado à noite, às 10 horas. Pirlo, foi o jogo de Pirlo? Foi o jogo de Nossa. Pirlo. Foi 2x1 pra Itália aquele jogo ou foi 2x2? Eu lembro disso, 2x1 pra Itália. 2x1 pra Itália. Pois é, e na Arena da Amazônia a bola vai rolar. O Amazonas todo de amarelo, a Ponte Preta todo de branco, claro, com a faixa transversal preta na camisa, no uniforme principal. Se estivéssemos no majestoso, a Ponte Preta nesse primeiro tempo atacaria para o gol da linha do trem à direita do seu rádio. Já o Amazonas atacando à esquerda do seu rádio no gol que seria do placar eletrônico. Apita o árbitro, rola a bola, bola rola. Amazonas, Ponte Preta. Marco Guarizo. Vamos com tudo! Você vem com a gente aqui na CBN. O Amazonas. Globo CBN. Amazonas começa o jogo no campo defensivo. Alvarinho faz o passe curto na esquerda para Fabiano. Tenta erguer na velocidade ali para o Enio. Na altura, na velocidade, o Enio fica reclamando. Cai o jogador, na verdade, a camisa número 11 é o Serafim. Tá com a mão no rosto o Matheus Serafim. Reclamou ali de uma deixada de mão do Matheus Silva, Antônio Lupe. Numa disputa de bola, o zagueiro da Ponte realmente até atinge o rosto do seu companheiro de trabalho, o Serafim, camisa número 11. Mas, num primeiro momento, Guariz, eu fiquei com a sensação que foi um acidente de trabalho. Ele vai se levantando com a ajuda do seu companheiro. É falta para a equipe do Amazonas, pelo menos aparentemente foi isso que o árbitro marcou. É pela esquerda do campo de ataque do Amazonas, pertinho ali do bico da grande área. Diego Torres chega para fazer a cobrança. É o argentino, camisa número 8, jogador das bolas paradas. Primeiro lance de perigo contra a Ponte. 1 minuto e 20 jogado na Arena Amazônia. Apenas um homem na barreira. Vai para a cobrança o Diego Torres, calibra o cruzamento, joga dentro da área. A bola desvia, sai tranquilo. Pedro Rocha para fazer a defesa. Lindíssima camisa de Pedro Rocha, uma camisa preta com um gorila, com o desenho do estádio Moisés Lucarelli, mas não foi lindo o jeito que ele soltou a bola. Diego Torres recupera, arrisca de fora, Pedro Rocha! Goleirão da Ponte teve que defender com o pé, porque quando ele soltou a bola, ela voltou para o time do Amazonas. Encheu a canhota na bola o Diego Torres de fora da área. Se o goleiro não desvia, ela tinha o endereço do gol, até porque fez curva, Antônio Lupe. Uma curva imensa. E o Pedro Rocha quase aceitou. Do jeito que ela veio, ele mandou pela linha de fundo, o escanteio, o Amazonas. Já cobrado pelo Diego Torres, corta de cabeça o Emerson, coloca a bola para fora, lateral favorecendo a equipe do Amazonas. Fabiano que estava lá para cabecear, aquele lateral que sobe para a área, vai para a cobrança pertinho da bandeira de escanteio do lado esquerdo do ataque da equipe amazonense, da equipe da Onça Pintada. Já feita a tabela, recebe Fabiano, tenta o cruzamento, a bola bate no Matheus Regis. Dodô tenta sair jogando na entrada da área, busca o Gé com o corpo, faz a jogada, pede a falta tá marcada. O Dodô ficou sentindo no campo de defesa, mas o Gé também foi atingido ali na tentativa de sair jogando, de chegar com o corpo, né? Chegar na força o camisa 9 da Ponte Preta, mas lá atrás o Dodô já havia sido atropelado pelo Fabiano para parar o lance. Sem muita pressa para fazer a cobrança o Matheus Silva. Toca curtinho do lado, Igor Inocêncio devolve para o Matheus. A Ponte trabalha a bola nesse comecinho de jogo. Volta para o Pedro Rocha, abre o jogo na esquerda, meio que na fogueira, consegue tirar a bola dali o Joilson. Encontra Gabriel Risso na lateral esquerda, faz a tabela com o Dodô, recebe de volta. Tocada no meio para o Emerson Santos, tentou o Gé na frente, tá de costas para marcação. Girou, encontrou Matheus Regis na ponta direita, invadiu a área, levou para canhota. Ficou sem espaço para bater, voltou um pouquinho o jogo com o Emerson. Tem que recomeçar a Macaca ainda no campo ofensivo. Joilson faz o passe na esquerda para o Gabriel Risso, lança na frente, busca a tentativa de tabela, caiu por ali, o Gé ficou pedindo a falta, a arbitragem manda o jogo seguir. Dodô vai para um lado, vai para o outro, é abalroado, não era o Dodô que estava na bola ali não, era o Gabriel Risso. Everton Brito. Everton Brito, tá jogando pela esquerda, o Everton Brito, é falta favorecendo a Ponte, Lupe. E o Everton Brito estava ao lado do Gabriel Risso, né, caindo pelos dois lados, a falta ali do Varão. Rapaz, é alto o Varão, hein? Acho que é por isso do apelido. É falta pra Macaca, é o Dodô que tá na bola pelo lado esquerdo, alto em altura, em estatura, Guarizo. Vá com calma nesse teu pensamento. E essa é pra jogar na área, Dodô que fez um golaço de falta contra o Goiás na última rodada. Tá autorizado pela esquerda, faz a cobrança dentro da área, a bola passa por todo mundo, tá vivo, o chute na trave! Emerson Santos chutou na trave, ela volta pro Dodô, corta, a zaga do Amazonas consegue tirar, se adianta
adianta o Risso, faz o cruzamento dentro da área. Alvarinho chega de cabeça para fazer o corte. A Ponte permanece com a posse no campo de ataque. Lançamento para o Gé. A bola não passa, chega cortando por ali do jeito que dá a zaga do Amazonas. Do lado esquerdo para a corrida do Serafim, só que ele esqueceu que o campo acabava, a bola foi direta para fora. Arremesso lateral favorecendo a Macaca. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Erro de passe da Ponte, tentativa de contra-ataque. Luan Silva faz o passe, chega Jailson para consertar tudo para Ponte. Tá marcado o Dodô para sair jogando, tem que jogar no caranguejo e para trás, briga ali com o camisa 10 do Amazonas. 10 não, que não tá em campo. Lançamento pro Gé. Cai ali a zaga, vem a zaga para fazer o corte. O Miranda bota a cabeça na bola, deixa curtinho com o Fabiano. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 5 minutos e meio, primeiro tempo Série B na Arena da Amazônia. Amazonas 0. Ponte Preta 0 também. Central da Bola. Fábio Scheibe. Libertadores da América está sendo decidido neste momento o primeiro time classificado às quartas de final da Copa Libertadores da América após 2-1 no tempo normal para o Fluminense. Cobrança de pênaltis agora, 3 para cada lado, 2 gols para cada lado e uma cobrança errada. Grêmio e Fluminense então decidem essa primeira vaga às quartas de final. Futebol Globo CBN. Tentativa de jogada do Serafim, Igor Inocêncio chegou cometendo a falta, fez aquela alavanca no camisa 11 do Amazonas, é o primeiro cartão amarelo do jogo, Lupe. Pro lateral direito da Macaca, Igor Inocêncio, é o terceiro dele, tá fora do jogo contra o Operário sexta-feira no Majestoso. Enquanto o Matheus Serafim tá sentindo pegar a impressão do Carlão de Freitas nesses 6 primeiros minutos de jogo. Carlão, como é que você tá vendo? Uma Ponte muito retraída ou não? Não, ainda há um equilíbrio na partida, a famosa fase de estudos, mas a Ponte já deu uma boa estocada, colocou uma bola na trave, através da bola parada também, que pode ser uma arma. Dodô um pouco mais de objetividade para sair com rapidez para pegar aí a defesa do Amazonas aberta e tomar cuidado na saída de bola, não errar tantos passes como a Ponte está errando. E vem o Amazonas pela direita, tentativa de jogada do Ezequiel, faz o break, volta o jogo, precisa recomeçar um pouquinho mais atrás, no toque de bola curtinho do Enio, deixou na direita, cruzamento a meia altura, Ezequiel recebeu, bateu de canhota em cima da zaga, ela volta na ponta direita pro drible, cruzamento, Luan Silva! Gol! Do Amazonas! Luan Silva, camisa número 9. Aproveitando ali a bobeada da defesa da Ponte, o cruzamento do Varão rasteiro passou por toda a zaga, tava o artilheiro sozinho. Só para completar para o gol sem muito trabalho, tirando do Luan Dias. 7 minutos do primeiro tempo, abre o placar o Amazonas na Arena Amazônia. Gol de Luan Silva, 1 para o Amazonas, 0 para a Ponte. O detalhe do gol, Antônio Lupe. Jogada pelo lado direito do ataque da equipe amazonense. O cruzamento do camisa número 7, o Varão, que ganhou do Emerson Santos ali na busca pelo espaço. A bola passou por todo mundo, menos pelo artilheiro, Luan Silva, que marca o 4º gol dele em 4 jogos disputados. 1 gol por partida é a média de Luan Silva, camisa 9, que abre o placar na Arena da Amazônia. 1 para o Amazonas, 0 para a Macaca. Aí quando a fase de estudos termina com um gol, fica complicado, hein, Carlão? Fica complicado no momento em que a Ponte tentava se estabelecer dentro do jogo, mas a falha começa com o Risso, né, que deu um bote errado ali no início da jogada e aí clareou para o jogador do Amazonas trabalhar até o final ali pelo lado direito de ataque do Amazonas. O cruzamento, o vacilo do Inocêncio também, né? Presta atenção no cara, o Luan Silva é um artilheiro nato, né? Chega no corpo, mas o Luan foi mais esperto, foi mais astuto e conseguiu fazer o gol. Agora vamos ver, né, o comportamento da Ponte, como que ela vai se recuperar deste golpe, né? Toma o gol muito cedo, com 7 minutos, tinha colocado uma bola na trave, né? Mas vamos ver como que vai ser aí, se a Ponte vai se restabelecer deste golpe. Tenta sair jogando pelo campo de defesa o time da Ponte Preta. Igor Inocêncio carrega a bola. O Amazonas continua marcando alto no campo de defesa da Ponte. Quem recebe agora é Matheus Silva. Pede calma,
pisa na bola. Os jogadores estão sinalizando alguma coisa para a arbitragem aí. Deve ser a bola murcha, hein, Antônio Lupe? E aparentemente acho que é isso mesmo, né? Ele vai lá conversar com o Matheus Silva, né? Ele pede ali a bola, ele faz aquele movimento ali, realmente verifica e confere que a bola tá murcha e vai trocar ali. O Gandula imediatamente já coloca uma bola novinha em campo. A falta não, bola ao chão para o goleiro Pedro Rocha. Alguém estava maltratando a bola, Carlão, ou foi coincidência? Coincidência. Vamos ficar com a coincidência, né? Sai jogando a Ponte ainda no campo defensivo, como líbero o goleiro Pedro Rocha, toca curtinho, do lado direito pro Matheus Silva, ele abre os braços, mas o que foi? A bola tá ruim de novo? Vai parar a arbitragem agora? Mas aí não dá, né, Guarizo? Devem ter jogado uma bola no campo, não é possível. É o goleiro Marcão. O goleiro Marcão tá passando mal, tá caído ali, agachado, atendimento médico em campo. Matheus Regis reclama com o árbitro, mas o goleiro tem aí a oportunidade, né? O benefício de ser atendido, precisa parar o jogo. Portanto, parado a partida, o Amazonas vai vencendo 1-0, 10 minutos do primeiro tempo. Já que você falou, o toque da Rádio CBN marcou e a gente confere o tempo e placar de jogo. Como disse o Antônio Lupe, 10 minutos passados, quase 11 desse primeiro tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 1 para o Amazonas, gol de Luan Silva. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Libertadores Maracanã deu Fluminense. O Fluminense vence o Grêmio nos pênaltis. Faz 4-2 nas penalidades, com grande atuação do goleiro Fábio, pegando 2 cobranças. O Fluminense agora espera o ganhador de Atlético Mineiro e São Lourenço, que duelam daqui a pouco pelo jogo da volta às 9h30 da noite, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Futebol Globo CBN. Já restabelecido o goleiro Marcão, o jogo recomeça com 11 minutos e 20 deste primeiro tempo. O Amazonas está na frente 1-0. Tenta sair jogando a Ponte, marca alto mais uma vez. O Amazonas começa a marcar no último terço do campo, expressão que Carlão de Freitas gosta tanto, e a Ponte Preta não consegue sair. Fica com a bola o Joilson, ele dribla para um lado, mas ele tem que fazer o toque curto para o Emerson, que volta o jogo de novo para o Joilson. Parece jogo de bobinho, mas o problema é que a Ponte está atrás do placar. Matheus Silva agora tenta acelerar o jogo pela direita, faz o lançamento, busca o Matheus Regis, a bola resvala, volta para o Igor Inocêncio, passa pelo primeiro, tem que passar pelo segundo, Matheus Regis já estava aberto, acabou perdendo espaço. Emerson Santos briga por ela pelo meio campo, dá um balão na esquerda, Gabriel Risso faz todo o esforço do mundo para chegar. Deu certo, Everton Brito fica com a bola, rola para Dodô, vai trabalhando a Ponte agora na intermediária, pela esquerda do campo de ataque. Emerson segura a bola, deixa para o Matheus Silva, penúltimo homem, vem carregando na armação do time o zagueiro para Matheus Regis, de costas, manobra para um lado, para o outro, deixa com o Emerson, rolou para o Xará, que é o Emerson Santos, abriu o jogo na esquerda para o Risso, pediu bola Everton Brito, ele preferiu tocar curtinho para o Dodô, que precisou girar para trás, deixa com o Emerson, agora o Amazonas compacta a marcação, a Ponte Preta não consegue invadir o campo ofensivo do time da casa. Tentativa de passe do Matheus Silva, a bola passa do Xará dele, o Regis, e sobra para o Fabiano na esquerda do campo de defesa do Amazonas. Sai jogando em velocidade, faz o passe na frente para Luan Silva, tentou encontrar Serafim, chega na frente dele o Matheus Silva para fazer o corte, era o Joilson que estava ali, fica caído o Fabiano e reclamando até para dar aquela migazinha, também tá ganhando o jogo e quer cartão para o adversário, Lupe. E sabe que o Matheus Regis é um cara de marcação, já que o Inocêncio está amarelado, vai sobrecarregar no atacante. O camisa número 2, o Ezequiel, que é experiente, na verdade é o meia dúzia, o Fabiano, que é experiente e conhece muito bem os jogadores da Ponte Preta, tentou ganhar ali alguns minutos, caído no chão, mas está tudo bem, Amazonas tem a posse de bola. Pelo lado direito, Ezequiel trabalha, tenta o passe pro Varão, chega na frente o Dodô para fazer o corte, tentar puxar o contra-ataque para a Ponte, Everton Brito fica com a bola, volta o jogo pro Risso, toca curtinho com Emerson Santos, a defesa do Amazonas já vai se recompondo, a Ponte vai procurando espaço, lançamento logo pro Gé na entrada da área, pela esquerda teve que arrumar para colocar a bola para trás, caiu ali o Ezequiel, ficou pedindo falta, a falta tá marcada e para variar um pouquinho o Gé tá reclamando com a arbitragem, Luke. Mas ele fez a falta, né? Ele tentou ali fazer a proteção, ele atingiu por baixo, no tornozelo, o camisa número 2, o Ezequiel. Ele reclama, tem que tomar cuidado, Gé, porque o número de cartões na temporada é alto, ele volta de suspensão porque contra o Goiás ficou fora justamente pelo acúmulo de 3 cartões amarelos. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo.
Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. E a falta cometida pelo Gé faz quase 1 minuto e até agora o Amazonas não cobrou ainda. Vai levando no banho-maria, no calor da Arena da Amazônia. Agora despacha pra frente o goleiro Marcão, tenta ficar com a bola o Everton Brito, mas ele não consegue o domínio, ela vai pra fora. Lateral favorecendo o Amazonas à direita do campo de ataque. Sem pressa também o Ezequiel para fazer a cobrança. Olha para um lado, pede a chegada do Diego Torres, vai segurando a bola, vai dando uns 11 passos pra frente e aí faz a cobrança buscando o Enio na direita. Recebe o Enio, vai pra cima da marcação, chega o Risso pra cima dele. Enio perto da bandeira de escanteio pela esquerda, tentou o passe pra trás. Everton Brito ajudando a defesa, a bola bate nele, vai em arremesso lateral favorecendo o Amazonas, pertinho da bandeira de escanteio, um escanteio com as mãos, mas preferiu bater curtinho. Diego Torres faz a tabela, tentativa de jogada na direita, Ezequiel calibrou o cruzamento, jogou lá dentro, a bola vai direto para fora, apenas tiro de meta favorecendo a Macaca. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 15 minutos e meio, primeiro tempo, Série B em Amazonas. Amazonas. 1 para o Amazonas. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Central da bola. Fábio Scheibe. Copa Sul-Americana, Corinthians e Bragantino escalados para o duelo de volta às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Ramon Dias escala o Corinthians com 3-6-1. Garro e Coronado no meio e o Bragantino vem com Sacha no ataque, o Braga tentando reverter a vantagem do Timão. E vem a Ponte pela meia direita, passe de um Emerson para o outro, o Santos não teve espaço para bater, acabou errando o passe para o Everton Brito, a bola vai para fora, arremesso lateral favorecendo o time do Amazonas, tem uma sinalização do árbitro ali, não consegui entender o que ele marcou ali não, Lupe. Eu também não consegui entender porque os jogadores da Ponte trocaram passes. O Emerson, camisa número 8, foi quem finalizou, na verdade tentou o passe lá pelo lado esquerdo, não teve sucesso, apenas lateral para o time da casa. Torcedor de Campinas acompanha as arquibancadas da Arena Amazônia, Carlão que é um campineiro nato, camisas do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Corinthians, só não tem do Fluminense porque estava jogando agora, o pessoal devia estar assistindo, né, Carlão? Faz parte, né? O Amazonas é um clube novo, é um clube emergente, ainda não tem aquela torcida, né? Apesar aí de ter alguns simpatizantes, então é natural aí que flamenguistas, atleticanos, vascaínos acompanham aí esta partida, apoiando a Onça Pintada. E a Ponte tenta chegar pelo meio com o Dodô, cai, fica rolando, pedindo a falta, a arbitragem manda o jogo seguir na direita, o Varão faz o passe para o Enio, recebe Enio, faz o toque no meio para o Diego Torres, tem que voltar o jogo porque a marcação chegou bem nele, abre o jogo pela meia esquerda para Fabiano, prefere colocar do lado, perto da linha de fundo para o Serafim, Matheus Serafim encara o Igor Inocêncio, cruza rasteiro na área, a bola passa, tenta dominar o Luan, chega cortando do jeito que dá por ali o Emerson para a zaga da Ponte, tentou um passe direto para o Gé, foi na frente dele o Miranda para fazer o corte, recupera a bola, o Amazonas de novo à esquerda do campo de ataque, domínio do Fabiano, faz o passe para o Enio que se movimenta dos dois lados, recebe Fabiano de volta, deixa com o Diego, vai fazendo a tabela curta, a Ponte Preta fica esperando, o Amazonas vai na base do toque de bola, ganhando tempo, vem Miranda, faz o lançamento na ponta direita para o Ezequiel, penteia a bola, volta o jogo para Varão, Varão recomeça mais atrás para o último homem que é o Miranda, vai carregando o zagueirão, Miranda, é o Ivan Alvarinho que tá com a bola, jogador que já passou pelo futebol de Campinas, faz o passe na direita agora pro Ezequiel, deu seta por ali na frente o Serafim, mas ele preferiu voltar o jogo pro Varão, Varão fica com a bola, lançamento, agora busca o Ezequiel, mata no peito, faz a tabela pro Serafim, invertido na direita, tentou jogar com o Diego Torres, chega cortando Gabriel Risso pro time da Ponte Preta, mas tá todo mundo lá atrás na Ponte, por isso o Everton Brito tem que trabalhar a bola com o goleiro Pedro Rocha. Pedro Rocha dá o balão para frente, tenta sair a Ponte na base do chutão, o Amazonas recupera a bola e segue no campo de ataque. Agora dá uma
Acalmada no jogo, Alvarinho deixa curtinha a bola pro Fabiano, rola na esquerda pro Enio. Enio tem a marcação do Igor Inocêncio, ele vai penteando a bola, vai segurando pertinho do pé, ele recomeça o jogo um pouquinho mais atrás, no meio-campo com o Cauã Barros. O Cauã faz o passe, volta o jogo de novo pro Alvarinho. O Amazonas vai passando a bola, vai ganhando tempo. Tenta uma jogada de efeito, Fabiano para cima do Matheus Regis, a bola escapa, mas fica por ali para pegar de novo e continuar o jogo. O time do Amazonas, o Diego Torres. A bola vai manobrando pro outro lado agora, vai tocando bola o time do Amazonas sem muita pressão do lado da ponte. Ela volta no Ezequiel. Ezequiel recomeça com Miranda, toca daqui, toca dali e o ouvinte CBN participa, Fábio Scheib. Mandando um abraço pro Reinaldo de Campinas aqui, tá mandando um alô pra gente. O Cristiano Salvione sempre participando, falando Marco Guariz, o Garganta de Ouro. Um abraço também pro Robson Vitoriano, tá lá em Leme, sempre participando aqui na nossa transmissão, Guarizão. Futebol Globo CBN. Grande abraço pra todos. Obrigado pela companhia com a gente aqui na CBN. Vem trabalhando a bola o time da Ponte Preta. Emerson Santos tá com ela no meio-campo. Sem ter muito o que fazer com a bola, tentou tocar curtinho ali pro Joilson. Chegou o Luan Silva pedindo falta, mas a falta favorece a Ponte. Tá curtinha com a bola, a Ponte fica no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. Passados 20 minutos, primeiro tempo é Série B na Arena da Amazônia. Amazonas. 1 para o Amazonas. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Segura aí Fábio Scheib que vem pela direita, a Ponte Inocêncio calibra o cruzamento. Manda a bola lá no Pará. Central da bola, Fábio Scheib. Central da bola. Libertadores da América, temos definido o primeiro time classificado para as quartas de final. É o Fluminense, que bateu o Grêmio nas penalidades e avança de fase. Daqui a pouquinho, às 9h30, tem Atlético Mineiro e São Lourenço. Mesmo horário de Júnior Barranquilla e Colo-Colo do Chile. Futebol Globo CBN. Por aqui sai o Amazonas. Fabiano pela esquerda, faz o passe na frente, recebe de volta do Cauã Barros. Vai trabalhando bola o time do Amazonas, o Enio pela esquerda, o Cauã foi atropelado ali, ficou reclamando, a arbitragem manda o jogo seguir, tá atacando na subida agora o time do Amazonas, né, pela imagem que tem no jogo, quem foi atropelado ali, quebraram o Varão, hein, Lupe? É, o Varão levou a pior, o camisa número 7 da equipe do Amazonas, mas aparentemente tá tudo bem com ele, tanto é que o árbitro nem marcou a falta, deu bola ao chão pra equipe do Amazonas que vai vencendo 1-0. A cortina continua pendurada então. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Tentativa de lançamento do Varão, corta de cabeça. O Igor Inocêncio tenta sair jogando com o Matheus Regis, fica reclamando de um empurrão. Tá marcada a falta pelo árbitro. Vamos chegando à metade do primeiro tempo. Carlão de Freitas, o que a gente vê muito no time do Amazonas, jogadores trocando de posição. Isso tá confundindo a defesa da Ponte? Pode ser uma justificativa, mas não tô gostando da Ponte não, uma Ponte muito espaçada, uma Ponte que não consegue ficar com a bola, não consegue criar, não tem imaginação ofensiva, né? Os jogadores de lado de campo pouco participam, Dodô que tem que fazer essa máquina girar não consegue, né? Defensivamente o time também encontra dificuldades. Por que o Amazonas marcava a saída de bola? Porque sabe que a Ponte tem limitações, né? E obrigando o time da Ponte a rifar a bola e a bola ficava com a defesa do Amazonas. Até aqui, um time muito distante, compartimentos distantes, um time espaçado e a Ponte sequer oferece perigo à defesa do Amazonas. Passamos da metade do primeiro tempo, vamos chegando a 23 minutos na Arena da Amazônia. Tá chegando aqui na CBN, o Amazonas está vencendo por 1-0. Gol marcado pelo Luan Silva a 7 minutos do primeiro tempo. Lateral cobrado pelo Ezequiel, o Emerson chega ali para proteger a defesa, bate de cabeça a bola para fora, ganha algumas jardas ali para cobrança de mais um lateral a equipe do Amazonas. Também não tem pressa, a Onça Pintada tá ganhando o jogo. E também o calor em Manaus em 31 graus às 8h20 da noite não é fácil para ninguém. Vem a Ponte trabalhando, porque 8h20, Manaus uma hora menos, né, no fuso horário brasileiro. A Ponte fica com a bola na defesa, Pedro Rocha segura aqui, segura ali, mas o jogo já tá parado, tá sentindo o Everton Brito, tá caído, camisa 29 da Ponte, reclamando de um cutucão na barriga ali, Lupe. Coloca a mão ali na região do intestino, né, o camisa número 29, o Everton Brito, levou a pior e caiu sozinho, né, ali praticamente na intermediária de ataque da equipe do Amazonas.
mas já está de pé. O Emerson foi quem ajudou o camisa número 29. Jogo continua, bola ao chão, Ponte sai no sistema defensivo. Com o zagueirão Matheus Silva, volta o jogo recomeçando com Pedro Rocha. Goleiro toca curtinho na esquerda para o Joilson, já abre o Gabriel Risso para pedir a bola, ele dá uma penteada, volta no goleiro. É o que o Carlão acabou de comentar, é a marcação adiantada do time do Amazonas, deixando a Ponte sem saída de bola. Matheus Silva tenta a ligação direta buscando o Gé, de cabeça faz o corte o Miranda, mas ela vai sobrar na esquerda para o Everton Brito, que matou no peito, fez o passe na frente para o Dodô. Belo drible do Dodô, teve que abrir o jogo na esquerda. Gabriel Risso faz o cruzamento, bola no segundo pau, sobe o Matheus Regis, sobe o Gé, passa por todo mundo. Vem cortando o Cauã, Serafim ajudando a defesa, agora o Varão fica com a bola, faz o lançamento para o Enio, na habilidade, passa do primeiro, quando vai passar do segundo, toma um rapa do Matheus Silva e não ficou barato para ele não, Lupe. Recebe cartão amarelo, camisa número 4 da Ponte Preta, Matheus Silva, matou o contra-ataque, matou a jogada, fez a falta em cima do Enio e é o segundo cartão amarelo para jogadores da Ponte. Além do Matheus Silva, o Inocêncio também já recebeu o amarelo. Tem falta o time do Amazonas, sem muita pressa, o Enio tá caído no gramado. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. 25 minutos, primeiro tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 1 para Onça Pintada. Ponte Preta. 0 para Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Daqui a pouquinho, às 9h30, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Bragantino pela jogos da volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Lembrando que no primeiro jogo, o Timão, mesmo jogando de visitante, fez 2-1 no Bragantino. O Bragantino tem que reverter essa vantagem para se classificar. Mais cedo saiu o primeiro classificado às quartas de final da Sul-Americana. É o Racing que bateu o Atipato por 6-1. Futebol Globo CBN. O Amazonas recomeça o jogo, vai se recuperando o Enio, do lado direito fica com a bola o zagueiro Miranda, domina, a pressão vai chegando, ele recomeça com o Alvarinho, que é o último homem de linha, mas tem espaço para carregar, até para invadir o campo de ataque se quiser. Ele prefere deixar curto com o Fabiano, chega a marcação para cima dele, fez o passe para o Matheus Serafim, a bola foi para fora, arremesso lateral favorecendo a Ponte, é a direita do campo de ataque, mas ali pertinho ainda da linha que divide o campo. E mesmo perdendo o jogo, o Igor Inocêncio não acha muita opção para fazer a cobrança do arremesso lateral. Ele deu uns 5 passos para trás. Agora joga lá na ponta buscando o corpo do Gé. Briga com ele, Alvarinho. O Gé consegue dar um balão para cima. Vem o Cauã para dar um balão na bola e tirar o perigo do ataque da Ponte. Luan Silva ganha a jogada, faz o passe contra-ataque do Amazonas na canhota. Recebeu o Enio na entrada da área. Cruzamento no primeiro pau. Tira de cabeça Gabriel Risso. Vai brigar pela bola ali o Matheus Regis. Ele fica com ela pela direita. A marcação do Cauã aperta, faz o lançamento buscando o Gé. Ganhou o espaço, o Gé invadiu a área, cortou pro pé direito. Bateu longe, mas tão longe essa bola que ela nem saiu, tá mais pro lado da lateral do que da linha de fundo, Lupe. E que belo passe do Matheus Regis, né, que achou ali o ponto futuro, onde fez o lançamento pro Jack em posição legal, saiu em velocidade, dominou a bola, só que a finalização foi muito mal. Ele mandou a bola pela linha lateral lá do lado esquerdo, a bola cruzou todo o campo de ataque do Amazonas, que de forma tranquila só observou a jogada. O fiel aos fatos tá ligado com a gente. Alô, Guilherme, grande abraço. Vem trabalhando bola o time do Amazonas, perde mais uma vez o Enio, tenta sair jogando o Matheus Regis pela direita. Domina, não tem pra onde passar, ele tem que voltar o jogo com o Emerson, que faz a inversão do lado esquerdo para o Risso. Gabriel Risso domina, faz o passe na esquerda pro Everton Brito, vai recuando a zaga do Amazonas, isso tudo pela meia esquerda, domina o Brito, volta o jogo um pouquinho mais atrás para o Emerson Santos. Volante da Ponte também não acha opções na frente, tem que recomeçar com o Joilson. Na direita sai jogando, passando a linha que divide o campo, Matheus Silva. Domina, pisa na bola, pede a passagem de alguém, vai levando. Igor Inocêncio aparece para fazer a tabela, rolou pro Emerson, encontrou no meio, Dodô preparou a jogada para canhota, encontrou bem demais o Gabriel Risso na ponta esquerda. Cruzamento dentro da área, corta Alvarinho parcialmente, vem o Serafim, dá um balão na bola para tirar o perigo dali. Onde tenta insistir, jogando o lançamento na entrada da área, tentativa de cabeça do Matheus Regis, corta o Eric Varão de qualquer jeito, a posse volta para Macaca.
É o Matheus Silva, pela direita, vai jogando ali como um lateral, deixa curtinho pro Emerson, fez a jogada com o Inocêncio, recebeu de volta o Emerson, tá de costas pra marcação, tem que inverter, joga na esquerda pro Brito, dominou bem, Everton Brito fez o passe na entrada da área pro Dodô, tentou dominar de esquerda, corta a zaga com o Miranda, volta o Matheus Silva, a Ponte tenta apertar nesse momento do jogo, trabalha a bola, Everton Brito busca o drible, cai, pede a falta e a falta veio. Falta pra cima do Everton Brito, uma pancada do Cauã Barros pra cima do Everton Brito, Antônio Lupe. E o Everton Brito ele tem feito uma função diferente, às vezes cai pelo lado esquerdo, às vezes cai pelo lado direito, só que dessa vez ele estava centralizado. Ele recebeu o passe e foi derrubado pelo camisa número 18, Cauã Barros. É uma falta central ao gol do Marcão, só que nesse momento, 30 minutos... É isso mesmo, parada para hidratação, porque o calor, Guarizo, é muito forte lá na Arena da Amazônia. Rapaz, fico pensando aquele pessoal que desfila no Festival de Parintins com aquelas fantasias enormes. O caprichoso garantido? Isso, Você é quem lá? Eu sou caprichoso. Tá bom. Porque é azul igual a beija-flor. Mas o garantido é bem bonito também. A parada técnica no jogo, então, 30 minutos. Carlão de Freitas para comentar esses 30 minutos até aqui. Olha, Guarizo, a Ponte melhorou nos últimos minutos, tentando se impor, essa bola passando pelo Dodô, o Dodô organizando as ações ofensivas da Ponte. E aí vai criando oportunidades. Claro que não houve uma finalização, a única foi a do Gé, que a bola foi para lateral, aliás. Só que esse lance do Gé, ele foi sintomático, né? Eu acho que se o Gé tivesse um pouco mais de calma, poderia ter aproximação dos jogadores de meio campo. Mas também por que não teve aproximação? Porque é um time longe, né? O Gé também não poderia ficar esperando, né? A zaga do Amazonas fatalmente iria chegar. Então isso mostra como a Ponte está espaçada. Nos últimos minutos melhorou, os volantes chegando um pouco mais, fazendo a transição, o Dodô participando da jogada, e aí sim, movimentando os lados, movimentando o Everton Brito, movimentando o Gabriel Risso. Se ela permanecer com esta dinâmica, ela pode ter chances de empatar, de levar perigo à defesa do Amazonas. Então melhorou. Nos últimos minutos, uma pequena melhora da Ponte, pelo menos fica mais com a bola no campo ofensivo. Começou. Aonde? Tem bola rolando na Neoquímica Arena para Corinthians e Bragantino pela Copa Sul-Americana, jogo da volta das oitavas de final. Corinthians e Bragantino duelando então em Itaquera. A gente traz todas as informações ao longo da nossa jornada. E os minutos finais também, né? O classificado vai ser ouvido aqui na CBN, né? Assim que acabar Amazonas e Ponte Preta, os minutos finais de Corinthians e Bragantino aqui na CBN também. Jogo ainda parado, agora vem a falta para Ponte Preta, mais ou menos como se fosse um pedido de tempo no vôlei, né? Quando o time vai sacar ali, deu aquela esfriada, mas é uma questão de tempo, não foi o técnico que pediu, né? Tem 3 homens da Ponte Preta na bola, Igor Inocêncio vai ajeitando, é o Dodô, o Dodô que fez um golaço contra o Goiás na última rodada, e é ele que já pediu licença para todo mundo. 4 homens na barreira do Amazonas. 32 do primeiro tempo, vai para a cobrança de falta Macaca, foi Dodô para a bola, ficou na barreira. Ela sai à direita ainda do campo de ataque da Ponte, a cobrança do Dodô não teve a força necessária. Vai para a cobrança de lateral, mais uma vez a equipe da Ponte, passando a bola de um para outro. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Tentativa da Ponte pela direita, Alvarinho chega disputando a bola com o Gé, tudo normal, segundo a arbitragem, arremesso lateral favorecendo a Ponte, pertinho da bandeira de escanteio do lado direito. Quem vai para a cobrança é o Igor Inocêncio, foi lá na pista de atletismo, que nem existe na Arena da Amazônia, para jogar a bola dentro da área. Caiu, ficou reclamando ali o Gé, mas a arbitragem manda o jogo seguir, a posse fica com a Ponte na esquerda do campo de ataque. Domínio do Dodô, pisa na bola, marcação à distância do Enio, ele rola no Risso, a bola cai no pé direito, entrou driblando o argentino, rolou, buscou o Gé, chegou o Fabiano para fazer o corte. A posse continua com a Ponte, pressão do Luan Silva para cima do primo dele, Matheus Silva, conseguiu tirar o time da
A Ponte trabalhou bem a bola no campo defensivo. Pela direita recebe Inocêncio, faz o lançamento, busca a jogada com o Brito, mata no peito, dá um chapéu bonito, tem que voltar o jogo pro Emerson. Faz o toque, todo mundo passa da bola, por isso o Amazonas recupera. Diego Torres fica com ela, já estica na esquerda para a chegada do Serafim. Matheus Serafim invade a área pela linha de fundo, cruza rasteiro, soltou Pedro Rocha, vem Luan Silva, corta a zaga da Ponte. O Luan Silva estava preparado para colocar mais uma para dentro. Vem o chute de fora do Cauã. E essa bola foi lá em Parintins, acertou o boi. Ficou reclamando um pênalti ali o Luan Silva, mas deu para ver que o toque da Ponte do Gabriel Risso foi totalmente na bola, Lupe. Foi na bola, né? O jogador Luan Silva tentou ali fazer o domínio, mas não conseguiu. Detalhe, toda essa jogada ofensiva do Amazonas pode colocar tudo na conta do Emerson, que errou um passe no campo de ataque e gerou toda essa jogada ofensiva do time da casa. A Ponte tenta um empate. Já a informação do gol, vem tentando empate a Ponte pela direita, o Gé jogando sozinho, conseguiu passar por dois, fez o passe, buscou o Dodô, mesmo caído consegue tirar a bola por ali o Cauã, briga a Ponte, Everton Brito com o Igor Inocêncio, é carrinho pra lá, carrinho pra cá, falta favorecendo a Ponte, tem gol. Fábio Scheibe. Tem gol na Série B, é gol do Operário lá no Germano Krieger, lá em Ponta Grossa. Operário 1, Vila Nova 0. Operário é o próximo adversário da Ponte Preta na sexta-feira. Tua sorte é que o Marcelo Abreu tem um retorno lá de São Paulo, viu? Senão você ia dar um susto nele agora. 35 minutos do primeiro tempo, vamos aproveitar e girar o placar em Amazonas, no Amazonas. 35 passados, primeiro tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 1 para o Amazonas. Ponte Preta. 0 para a Ponte Preta. Central da bola. Fábio Scheibe. 5 minutos do primeiro tempo na Neoquímica Arena, segue Corinthians 0, Bragantino também 0. Com esse resultado, o Corinthians está garantindo uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana pela Libertadores da América. Atlético Mineiro 0, São Lourenço também 0, lá em Belo Horizonte. Que os olhos de lince de Antônio Lupe e Carlão de Freitas me corrijam, mas ele não deu impedimento no lateral não, né? Ele deu o puxão do Gé em cima do Fabiano. Não, ele deu puxão e eu queria trazer um detalhe, porque o árbitro já chegou no Gé e já falou assim, chega. Agora o assistente, na primeira jogada do Gé, bem pertinho dele, ele já marcou a falta antes mesmo da bola entrar em campo. Pode até ter sido falta, mas a arbitragem já tem um alvo no jogo. E esse alvo é o 9 da Macaca, é o atacante Gé. 36 jogados, primeiro tempo, vai trabalhando bola o Amazonas, vencendo o jogo por 1-0. Fabiano abre o jogo na ponta esquerda para o Matheus Serafim, tenta o drible em cima do Inocêncio, o campo acaba para ele fica pedindo falta. É apenas arremesso lateral favorecendo a Macaca, ainda no campo de defesa. Já cobrado, rapidinho, Matheus Silva fica com a bola, pede pro companheiro chegar, por isso ele tem que mandar o chutão lá pra frente. Bate de cabeça o Cauã Barros para fazer o corte, Enio fica com a bola pela meia esquerda, trabalha, rola pro Diego Torres, na canhota, pisa nela, tem 2 na marcação, faz a tabela com o Enio, abre pedindo a bola, Enio prefere segurar na ponta esquerda, perde a bola, vem bem o Emerson na marcação. Everton Brito bastante recuado, precisa recomeçar o jogo com o Inocêncio, fez o passe pro Emerson Santos, carrinho do Luan Silva para cima dele, a bola com muita força, saiu à esquerda da defesa do Amazonas, já no campo de ataque da Ponte. Vai se aproximando para a cobrança do lateral ali o Igor Inocêncio. A Ponte tenta acelerar um pouquinho o jogo nesse momento. A gente vai ter acréscimo por causa da parada técnica. São 37 de relógio corrido até agora. Trabalha a bola Ponte no campo de defesa. Fica com ela o Igor Inocêncio. Tem que começar tudo com o Joilson. Trabalha na perna direita. Gabriel Risso pede e recebe. Já abre o Matheus Regis pela ponta esquerda. Vão trocando de posição os atacantes da Ponte. Fica com ela o Emerson. Faz a jogada na esquerda com o Risso. Volta com o Emerson. De Emerson para Emerson. Do Santos para o só Emerson. Fez o lançamento. Buscou a velocidade do Brito. Matou no peito. Buscou a linha de fundo. A bola vai direto para fora. Não teve domínio na tentativa de matar a bola no peito. 38 minutos, Carlão de Freitas e a volta da Ponte, né? Depois do tempo técnico. Não voltou legal, não, né? Aliás, o que é um passe errado, né? Naquele momento que eu dizia que a Ponte tentava se impor,
que já começava a circular a bola no campo ofensivo, já não existe mais. Por quê? Porque o Emerson errou um passe no campo ofensivo, gerou o ataque para o Amazonas e a partir de então o Amazonas fica com a bola e a Ponte pouco consegue produzir. Até aqui, Guariz, um primeiro tempo muito ruim da Ponte, com uma finalização na trave apenas, mas foi numa bola parada, sem criatividade, sem ultrapassagem pelos lados, o Amazonas marcando bem a saída de bola, a Ponte com muitas dificuldades lá na arena. E vem trabalhando o Amazonas pela direita. Ezequiel tá marcado por 2. Volta o jogo com Miranda. Tenta a tabela com ele. Agora foi bem o Matheus Regis para fazer o corte. Já saiu na frente ali buscando o facão, o Gé. Mas chegou o Alvarinho para fazer o corte. Recupera Emerson Santos. Deixa na meia direita com o Everton Brito. Quando o jogador da Ponte recebe a bola, tem que tocar para trás porque ninguém se apresenta para receber. Agora sim vem o Dodô pela meia esquerda. Acelera o jogo. Toca na ponta esquerda para o Matheus Regis. Encarou a marcação. Tocou curto. Brito jogou no Dodô, Matheus Regis brigou pela bola, mas ela passou, ficou fácil pro goleiro Marcão. Um desvio na zaga ali impediu a tabela do time da Ponte, Lupe. E o Matheus Regis é quem tá caído lá pelo lado esquerdo, caindo pelo lado esquerdo, fazendo as jogadas. Ele tentou ali a tabela com o Dodô, só que na devolução melhor pra defesa do Amazonas e fácil pro goleiro Marcão. Recupera a bola, Ponte, tentativa na meia direita, perto da área, já faz o pivô, volta o jogo pro Everton, rolou pro Emerson Santos, abriu o jogo na esquerda, pro domínio no peito do Matheus Regis, pediu a bola ao Risso, ele preferiu tocar um pouco mais atrás com o Emerson Santos, agora sim recebeu o Risso, cruzamento na área, sai Marcão, não pega nada, volta no rebote, bola viva dentro da área, tira o Fabiano do jeito que dá, tenta sair puxando o contra-ataque, mas o carrinho é perfeito do Risso, Ponte na entrada da área, chute de fora, Matheus Regis, Marcão! Boa defesa do goleiro do Amazonas, mas também, apesar do ângulo, o chute não saiu com aquela força, né, Lupe? É que o Matheus Regis, ele tentou surpreender o sistema defensivo do Amazonas. Depois da recuperação do Risso, na saída de bola errada do time da Onça Pintada, o Matheus Regis, de fora da área, mandou praticamente no centro do gol. Marcão, tranquilo e leve, fez a defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. 40 minutos e 40. Primeiro tempo, Série B na Arena Amazônia. Amazonas. 1 para Onça Pintada. Ponte Preta. 0 para Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Copa Sul-Americana na Neoquímica Arena, 11 minutos do primeiro tempo, Corinthians e Bragantino empatam por 0-0. Com esse resultado, o Timão está se classificando. Pela Série B mais cedo, o Novo Horizontino bateu Ituano por 1-0 e é o novo líder da competição. Futebol Globo CBN. E a Ponte vem tentando nesse final de primeiro tempo trabalhar a jogada pela esquerda. Matheus Regis fez a tabela com Dodô, tá de costas, caiu, abraçou a bola, pediu a falta, o árbitro foi na dele. Falta marcada para a Ponte pelo senhor Tailan, que não é a nossa Tayla aqui, né, minha companheira de estúdio CBN. Falta na entrada da área para a equipe da Ponte, Lupe. Lá pelo lado esquerdo, a Ponte até tentou bater a falta rápida, mas o árbitro disse, só no apito, estou organizando todo o sistema de logística da cobrança de falta. É spray de barreira, é spray na bola e é o Dodô quem vai fazer a cobrança a favor da Ponte Preta, que tenta o gol de empate lá na Arena da Amazônia. É pertinho do bico da grande área, força aérea da Ponte dentro da área, quem sabe agora nesse finzinho de primeiro tempo para buscar o empate. Jogadores todos em fila ali, daqui a pouco o time do Amazonas tenta deixar os atacantes impedidos, os jogadores da Ponte tentam um melhor posicionamento para a cabeçada, barreira de 2 homens, Dodô na bola. Tem ali para um chute de fora da área também o Igor Inocêncio esperando do outro lado. Goleiro Marcão orienta os 2 homens da barreira. Tem aquela resenha do distanciamento social vinda do árbitro. É a expectativa do torcedor da Ponte Preta em busca do empate na Arena da Amazônia. Vai para cobrança de falta o Dodô. A bola desvia no Luan Silva. Tá vivo ali, tentou de cabeça o Emerson. A bola tá na zaga do Amazonas, que dá um balão para onde o nariz aponta. É o Miranda que chuta lá para fora, o lateral favorecendo a equipe da Macaca. 42-40 do primeiro tempo, vai para cobrança de falta o Igor de lateral, o Igor Inocêncio. Toma toda a distância do mundo, vai lá perto do banco de reservas, joga a bola dentro da área pro Gé brigar, corta de cabeça o Ezequiel, tenta sair o Amazonas, mas não tem ninguém, a Ponte vai recuperar a bola com o Matheus Silva.
do lado esquerdo, jogada com Gabriel Risso, procurou um companheiro de um lado, do outro, precisou tocar curtinho pro Matheus Silva, já a participação do ouvinte aqui da CBN, lançamento do Matheus Silva, buscou o Igor, chega cortando, Matheus Serafim ajudando a defesa, aí o Emerson tenta matar no peito, briga pela bola ali na direita, o Inocêncio, a bola vai para fora, participação do ouvinte CBN Campinas, Fábio Scheibe. O Moacir da Silva tá mandando um abraço a todos aqui, tá falando que a Ponte vai virar essa partida, ele acredita numa vitória na segunda etapa. Um abraço também pro Neres de Campinas, tá mandando um abraço pro Lupe aqui também, participando sempre na nossa audiência aqui. Mande sua mensagem também, participe pelo 19991869070. Futebol Globo CBN. Aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. O Gé vai na busca pelo espaço, ganhou mais uma falta pra Ponte, essa na intermediária, Lupe. E dessa vez a favor da Ponte, né? Porque todas as bolas que o Gé tentou, a arbitragem marcou falta pro time do Amazonas. Dessa vez o Ivan Alvarinho acabou puxando a camisa do centroavante da Macaca e o árbitro, pertinho do lance, marcou a falta a favor da Ponte Preta. Marcão vai ajustando a barreira, é falta pra Macaca, é de longe. Tá com cara de que vai levantar pra dentro da área do Amazonas. Já, Alvarinho já tem amarelo, hein? Mas não. A arbitragem apareceu sim eu não coloquei na minha papeleta. Transmissão oficial. Bola do Igor Inocêncio dentro da área, desvio de cabeça, a bola tá viva, Joilson, inacreditável! Marcão busca uma bola em cima da linha que era só o Joilson completar pro gol. A chance mais perdida da Ponte Preta nesse primeiro tempo, depois de uma bola atravessada, o Joilson não acreditou que estava tão sozinho e o goleiro fez a defesa. Que é isso, Antônio Lupe? Depois da falta cobrada, lá no segundo pau, o desvio de cabeça, o Joilson estava sozinho. Era ele, um jogador do Amazonas e o gol. Ele pegou bem leve na bola e o Marcão se atirou em cima da linha, evitou o gol de empate da Macaca, que segue no ataque. É o Gé brigando com o Miranda, ganha no corpo pela ponta esquerda, ajuda do Matheus Regis, ali tentativa de jogada, 2 na marcação, Miranda se enrola com a bola, Gé vai brigar com ele, ela fica com o Dodô, arbitragem marca o toque de mão 4 do camisa 7 da Ponte, vamos a 49 neste primeiro tempo, temos 45 e 40, Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Jogo parado, jogador do Amazonas sentindo ali, como diz Gabi Castro, famosa lesão da vitória também, Lupe. Ele teve um choque com o jogador da Ponte, né? Se não me engano é o Ezequiel, lateral direito, e acho que era o Gé que estava na bola. Ele tá caído e causa ali uma certa preocupação, é tornozelo direito. Departamento médico tá em campo, o Amazonas vai aproveitando o tempo, até porque vai vencendo por 1-0 e pintou cartão amarelo pro Gé. Como eu disse anteriormente, é o alvo do trio ou da equipe de arbitragem que trabalha no jogo. Pra quem no fim de semana, Carlão, acompanhou o nervoso jogo entre Palmeiras e São Paulo, o Gé é uma espécie de Luciano da Série B? Tá. Sim, acho que se encaixa. Foi fabricado na mesma linha de montagem, né? Eu acho o Luciano mais chato, mas o Gé não fica atrás não, tem que ter um pouco de calma. O Gé é um jogador que está em evolução, mas tem que cuidar um pouco a parte disciplinar, porque todo jogo é um cartão amarelo. O Ponte melhorou nos últimos minutos do primeiro tempo, o Joilson parece que ficou com medo do abraço, né? Ali solta o pé para fazer o gol, se consagra, mas não teve ali a categoria, o cacoete de um atacante para empatar a partida. E a Ponte tenta sair de novo na roubada de bola. Dodô tentou a tabela ali do lado esquerdo com o Matheus Regis. Era o Gabriel Risso que estava na bola. A arbitragem parou o jogo, marcando a posse de bola para o time do Amazonas. 47-20. O Amazonas vai vencendo por 1-0. Gol marcado no comecinho do jogo pelo Luan Silva. E não tem pressa nenhuma. Tocando a bola o time da casa, do lado esquerdo. Fica com ela o Matheus Serafim. A gente até diminui o ritmo aqui porque o toque vai para trás. Alvarinho, agora na linha que divide o campo. Toca na direita pro Varão, recebe de volta.
Do lado esquerdo, Fabiano, time da Ponte também querendo tomar aquela aguinha no intervalo, conversar com o Nelsinho, não aperta a marcação nesse momento. Recebe o Serafim pela meia esquerda, tenta o lançamento, a bola fica tranquila nas mãos do goleiro Pedro Rocha, que olha para um lado, olha para o outro, sai jogando curtinho com o Matheus Silva. Essa marca que você ouviu aqui na CBN é de 48 desse primeiro tempo, mais um pelo que foi estabelecido pelo árbitro. Lançamento do Emerson Santos, buscou o Brito na direita, chega cortando a zaga do Amazonas. Cauã faz o passe na frente pro Luan, tentativa de toque de calcanhar, boa marcação do Joilson. Fica com ela o zagueiro da Ponte, rola pro Emerson, que deixa pro outro, o Emerson que é o Santos. Recomeçando o jogo agora com o Matheus Silva pela esquerda. Dá tempo de um último ataque da Ponte, lançamento, buscava o Dodô, mas cortou por ali o Cauã Barros. Ela sobra na esquerda pro Matheus Regis, trabalha a bola pro pé direito, manobra para um lado, rola no círculo central pro Emerson. Toca pro Inocêncio, fica fechadinho o Amazonas, a Ponte não tem como furar a defesa do time amazonense. A bola fica com o Joilson, inverte na direita, encontrou o Everton Brito, calibrou o cruzamento, fez o passe em profundidade pro Inocêncio, chega cortando e tira para onde o nariz aponta Alvarinho. Zagueirão argentino coloca a bola para fora. Mais um minuto acrescentado pelo árbitro. Vamos a 50 desse primeiro tempo. Tem mais um latereio a Ponte Preta. Aquele arremesso de lateral, como se fosse um escanteio para dentro da área. Inocêncio joga lá dentro, sempre buscando o gel, desvio de cabeça. Tentou o Matheus Regis, briga com Ezequiel. A bola é dele, ainda não tem espaço para chutar dentro da área. Rola na esquerda para o Rizzo, cruzamento. Chega cortando o Cauã Barros. A bola vai para fora, mais um escanteio, a Ponte Preta apertando nesse fim de primeiro tempo, Antônio Lupi. E o Barros reclama com o sistema defensivo do Amazonas, que está deixando a Ponte chegar com facilidade no gol defendido pelo Marcão. Pode ser o último lance do primeiro tempo, escanteio para Macaca, Dodô na bola. As maiores chances da Ponte, as duas que teve no primeiro tempo, foram na bola parada. Dodô no escanteio, força aérea da Ponte lá dentro, todo mundo dentro da pequena área para aquela cobrança fechada. Expectativa do torcedor da Ponte. O árbitro resenha com todo mundo, diz que não vai acabar o primeiro tempo, agora não, Dodô tá autorizado, joga fechado, tenta olímpico, Marcão espalma, tira a bola dali, ela vai sobrar pro Risso, que bate de cabeça. Agora eu acho que ele vai acabar o primeiro tempo, hein? A bola tá longe, o Amazonas não quer bater o lateral, já passamos dos 50, apita o árbitro. Final de primeiro tempo na Arena da Amazônia. Amazonas! 1 para o Amazonas, gol marcado pelo Luan Silva aos 9 minutos do primeiro tempo. Ponte Preta! 0 para a Macaca. Marco Guarizo. Passando o comando do Futebol Globo CBN, quem vem aí no intervalo com a central da bola e muito mais é ele, o sultão do rádio, Fábio Scheibe. Central da bola. 9 horas e 51 minutos, vitória parcial do Amazonas nesse primeiro tempo. O Amazonas vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. Saída dos jogadores de campo, Lupi, o pessoal meio cansado ali, parece ofegante, né? Deve estar muito calor lá, o pessoal cansado, parece que tem entreveiro ali, Lupi. Ah, parece que o bicho tá pegando ali entre os jogadores do Amazonas. É o Ezequiel e o Serafim, Matheus Serafim. Aí chegou a turma do Deixa Disso, o Diego Torres vai lá, separa, tira o Ezequiel. Agora ele cumprimenta ali o jogador da equipe do Amazonas, o Sassá, que é experiente, também chega lá. Rapaz, isso porque tá ganhando, hein? E você falou da questão dos jogadores ofegantes. Scheibe, muito quente lá na Amazônia, muito úmido. Tanto é que o primeiro tempo, aos 30 minutos, teve a parada para hidratação. E isso dá a entender o tamanho do calor que está lá na Arena da Amazônia, no palco do jogo de, por enquanto, Amazonas 1, Ponte Preta 0. Gol do Luan Silva, hein? Olha só os números do Luan Silva. Ouça só. Vamos ver. Anote aí na sua agenda, Carlão de Freitas, como diria o grande Washington Melo. 4 jogos, 4 gols. Essa a estatística do Luan Silva, autor do gol de, por enquanto, Amazonas 1, Ponte 0. Que fez sucesso na Macedônia, né? Fez muito sucesso na Macedônia. Exatamente. Mas ele quis voltar, ele sentiu falta aí do calor. Saudade de comer um peixinho bom lá do Rio. Rapaz. Do Rio Negro, lá em Manaus. Uma delícia. Rio de água doce, é uma delícia também. Sim. Lá tem bastante, né? Tem bastante.
Carlão de Freitas, seu destaque desse primeiro tempo. A Ponte Preta até começou bem, teve uma bola na trave, mas depois tomou um gol logo cedo, parou de jogar, só decidiu voltar pro jogo já no final da primeira etapa, né, Carlão? Verdade, Fabião. A Ponte teve aí, apesar de ter tido mais posse de bola, né, com 53%, mas ela teve dois momentos assim de uma ligeira superioridade, né? Um no meio do primeiro tempo, em que ela estava até tentando comandar as ações, mas depois de um passe errado do Emerson, gerou o ataque do Amazonas, ela perdeu esse controle. E agora na reta final, mas na base do abafa, na base do desespero, mas foi um domínio que quase surte um efeito, né? Com o Joilson desperdiçando oportunidades, desperdiçando uma oportunidade clara, a Ponte aí deixou de empatar o jogo. Mais uma falha, né, no primeiro gol, ou no único gol do jogo do Amazonas, né? Primeiro o Gabriel Risso deu um ataque, né, deu um bote equivocado. Olha só, tem gol do Corinthians na Neoquímica Arena, daqui a pouco o Carlão volta com seu comentário nesse intervalo. Tem gol do Timão lá na Neoquímica Arena, confere aí. É do Corinthians! Garro! Rodrigo Garro pra enlouquecer a Neoquímica Arena! Batendo de longa distância, deram espaço pro camisa 10 do Timão, saiu a inversão da jogada do Fagner lá. Tá aí o Bitar narrando pra CBN na rede, é o primeiro gol do Corinthians, gol de Garro, sempre ele, Garro marcando um gol, um chute de fora da área, a bola desviada, acabou entrando no lado esquerdo do goleiro do Bragantino, Corinthians ampliando sua vantagem, já que na primeira partida venceu por 2-1 fora de casa, agora confirmando a classificação para a próxima fase lá em Itaquera. Agora 24 minutos do primeiro tempo, Corinthians 1, Bragantino 0. Daqui a pouco eu volto com você, Carlão, vou fazer um rápido break. Opa! Daqui a pouco a gente detalha mais, conversa mais sobre esse primeiro tempo da Ponte Preta e eu trago todas as informações dessa rodada de Libertadores Sul-Americana. Tem Série B também, muitos jogos nessa terça-feira de noite aqui no nosso futebol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Amazonas, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Para garantir a segurança e o conforto do seu veículo e da sua família, você já sabe que pode confiar na Monroe Amortecedores e na Monroe Axios. São produtos de alta qualidade e excelência. E agora, você também pode ter orgulho em apoiar uma marca que vai além deste compromisso com a excelência automotiva. A Monroe não foi apenas pioneira inventando o amortecedor e evoluindo seus produtos, mas também está fazendo a diferença na educação do nosso país junto com o Instituto Ayrton Senna. Ao adquirir produtos Monroe e Monroe Axios, não apenas você está investindo na segurança do seu carro, mas também está contribuindo diretamente para o futuro de milhares de estudantes brasileiros. Uma parte das vendas é revertida para o Instituto Ayrton Senna, ampliando as oportunidades de aprendizado e crescimento para as futuras gerações. Juntos, podemos impulsionar um futuro brilhante e promissor para todos os brasileiros. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Amazonas, Ponte Preta. Central da Bola. YouTube, viu, Lupe? Tem YouTube, 9 horas e 56 minutos. O YouTube da Rádio CBN, qual é, Thiago? É youtube.com/CBN Campinas, você pode conferir nossas aventuras aqui de dentro do estúdio, nesse intervalo de jogo para Amazonas 1, Ponte Preta 0, 22ª rodada.
lá na Arena da Amazônia. A Ponte Preta desperdiçando um lance incrível já na final da partida, poderia ter empatado neste primeiro tempo. 22ª rodada que começou com a vitória do Novo Horizontino sobre o Ituano. E com esse triunfo, o Novo Horizontino é o novo líder da Série B, pelo menos por enquanto vai dormir na liderança nesta noite. Além de Amazonas 1, Ponte Preta 0, o Operário também está batendo o Vila Nova por 1-0 lá no Germano Krieger, em Ponta Grossa. O Operário também subindo bastante na tabela de classificação. Amanhã tem Guarani, Santos, Mirassol e Botafogo, América, Chapecoense e CRB e Ceará. Além de Goiás e Brusque. Na quinta-feira, Avaí, Paysandu e Sport Curitiba, fechando então essa 22ª rodada. Noite de Libertadores, noite de Copa Sul-Americana também. E o primeiro time classificado da Libertadores da América é o Fluminense, que nos pênaltis, com 2 defesas do goleiro Fábio, pegando 2 penalidades do Grêmio, o Fluminense então se classificou para as quartas de final da Libertadores da América. Espera o vencedor de Atlético Mineiro e São Lourenço, que estão jogando neste momento 0-0 no primeiro jogo, 1-1. Portanto, o Galo e São Lourenço, neste momento, indo para as penalidades. Outro jogo da noite na Libertadores é Júnior Barranquilla e Colo-Colo. Tá 0-0 no primeiro jogo, o Colo-Colo fez 1-0. Sul-Americana, você conferiu com a gente há pouco o gol do Timão. O Corinthians vai batendo o Red Bull Bragantino, está consolidando, está carimbando a sua classificação às quartas de final da Copa Sul-Americana, que já tem o Racing, que bateu o Huachipato por 6-1. O Racing, tradicional Racing, é o primeiro time, então, classificado. 9h58, estamos com 8 minutos de intervalo lá na Arena da Amazônia. Antes de chamar o Carlão, eu lembro para você que a CBF sorteou hoje os confrontos de quartas de final da Copa do Brasil. Na Copa do Brasil, então, definido as quartas de final. De um lado, Vasco e Atlético Paranaense duelam. Nesse mesmo lado, São Paulo e Atlético Mineiro também se enfrentam. O vencedor de Vasco e Atlético Paranaense pegará o vencedor de São Paulo e Atlético Mineiro. Do outro lado da chave, Bahia e Flamengo se enfrentam e Juventude e Corinthians também se enfrentam. Os vencedores se encontram nas semifinais. Primeiro jogo da Copa do Brasil, das quartas de final, já na semana que vem. Vamos para um rápido break, daqui a pouco eu volto com o Carlão de Freitas, que vai detalhar esse primeiro tempo lá na Arena da Amazônia, Arena de Copa do Mundo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Oferecimento Monroe e Instituto Ayrton Senna, por um futuro com educação e segurança para todos. Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Amazonas, Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Em 2024, a Monroe Amortecedores celebra 50 anos de fábrica no Brasil, 5 décadas de inovação e qualidade no setor automotivo nacional. E tem mais. A partir deste ano, estabelecemos uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, fortalecendo o nosso compromisso com o acesso à educação de qualidade para estudantes de todo o Brasil. Juntos, construímos um futuro melhor, com responsabilidade social e compromisso global. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Amazonas, Ponte Preta. Central da Bola.
10 horas, 2 minutos, Marcelo Abreu, nosso operador de som aqui, coordenando o estúdio da Rádio CBN Campinas. Você está no intervalo de jogo para Amazonas 1, gol do atacante Luan Silva marcando mais um gol, 1-0 Amazonas contra a Ponte Preta neste primeiro tempo. Então eu aciono o Carlão de Freitas, que vai comentar essa primeira etapa. Que pena a Ponte Preta não marcar no final, ele não pode desperdiçar aquele gol, o Joilson, hein, Carlão? O comentário do jogo. Concordo com você, Fabião. Ali o Joilson, mesmo sendo um zagueiro, tinha que colocar a bola na rede, né? A Ponte criou tão pouco e quando criou foi através da bola parada. Ele teve aí uma oportunidade de ouro para marcar o gol de empate, mas não teve força para concluir. Foi interceptado também pelo jogador do Amazonas, mas era um lance todo do Joilson, né? Ele se apresentou ali para fazer o gol, mas não conseguiu. Não teve êxito na finalização. Mas o primeiro tempo não gostei da Ponte. Produziu muito pouco, a parte ofensiva praticamente não funcionou, o Dodô demorou para encaixar, quando entrou já na reta final do primeiro tempo, até que conseguiu, né, neste pequeno período, coordenar as ações ofensivas da Ponte. Aí os atacantes pouco municiados, defensivamente a Ponte sofreu, foi um gol bobo, né? Um gol de falta de concentração total, 7 minutos de jogo, o Risso dá um bote errado, sobrecarrega os volantes e no cruzamento também faltou o Igor Inocêncio ali colar um pouco mais no Luan para evitar que ele concluísse em gol. Mas a Ponte faltou articular mais, faltou fazer a transição com mais velocidade. Eu acho que o Ramon se encaixaria neste meio campo, no lugar de qualquer Emerson Santos ou Emerson. Acho que o Ramon dá uma outra dinâmica ali, consegue fazer a transição com qualidade, podendo trabalhar, podendo dialogar com o Dodô, para a Ponte se impor no jogo. No momento em que ela se encorajou, no momento em que ela ficou mais com a bola, em que ela teve a personalidade, ela sufocou nos minutos finais e teve aí a grande oportunidade do jogo com o Joilson. Mas tirando esses poucos minutos, um jogo ali em que o Amazonas administrou, em que o Amazonas também levou pouco perigo, mas foi efetivo. Quando foi, né, nos primeiros minutos de jogo, conseguiu marcar o gol e aí administrou a partida e com uma Ponte Preta sem fome, né, nesses primeiros 45 minutos, conseguiu levar aí a vitória para o intervalo. Esse Carlão de Freitas, então, analisando e detalhando a primeira etapa de Amazonas 1, Ponte Preta 0. Eu vejo que os times já estão voltando lá na Arena da Amazônia, então eu aciono Marco Guarizo. Lembrando para você que depois da segunda etapa, depois do fechamento dessa partida, você fica com o finalzinho de partida lá na Neoquímica Arena para Corinthians e Bragantino, valendo vaga às quartas de final da Copa Sul-Americana. É com você, Guarizo. Marco Guarizo. Valeu, Fábio Scheibe, vamos com tudo! A gente tá olhando alterações aqui, o segundo tempo não começou ainda por causa disso. Chamou, falou, Antônio Lupi. O Ramon vai entrar no lugar do Matheus Regis, camisa número 77. Ficou no vestiário, o Ramon 21 vem pro jogo. Também tem uma mexida no Amazonas, o 5, o Jorge Jiménez, com a 5 entra no lugar do Cauã Barros. Cauã Barros com a 18 tá indo embora. Foi ele que brigou, né, com o amiguinho na saída do campo, né? Provavelmente. Então saiu ele, entrou o Jorge Jiménez, paraguaio, camisa 5 no Amazonas. Já Carlão de Freitas comenta essa mudança que parece uma mudança de esquema tático também do técnico Nelsinho Batista, ou pelo menos de posicionamento de alguns jogadores da Ponte. Tá tudo pronto para começar o segundo tempo na Arena da Amazônia. O Amazonas vai vencendo a Ponte por 1-0. A Ponte nesse segundo tempo atacando a esquerda do seu rádio no gol que seria o gol do portão principal do Majestoso. Apita o árbitro, rola a bola no segundo tempo. Amazonas, Ponte Preta. Marco Guarizo. Muito obrigado para você que acompanha pela CBN o futebol de Campinas, o futebol de todos os lugares do mundo, né? Teve Jogos Olímpicos, tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americana. Você que tá sempre com a gente aqui na CBN, um grande abraço. A Ponte sai jogando do lado esquerdo, fica com a bola o Gabriel Risso, pisa nela, chega a marcação, tem que voltar com o Joilson. Faz o passe no meio ali para a saída do Dodô, que permanece jogando pelo meio.
vai ficando com a bola, a Ponte Preta vai carregando agora o zagueiro Matheus Silva, já abriu dando seta por ali, o Igor Inocêncio, a bola chega para ele. Inocêncio fez o passe, ele tá na frente, era o Emerson na bola, recebeu bonito, o Everton Brito fez a jogada com o Dodô, recebe Dodô pela meia direita, a marcação chega para cima dele, ele abre o jogo na ponta direita pro Inocêncio, volta um pouquinho mais atrás com o Emerson, vai tentar o cruzamento, desistiu, tocou curtinho de novo para o Inocêncio, tá marcado, fez a tabela, Emerson na linha de fundo, de costas para dois marcadores, rolou a bola, ela entrou na área, Dodô chuta em cima da zaga, vai voltar pro Dodô brigar por ela, de bicicleta o Dodô fez o passe na frente, a bola sobrou, tentativa de chute do Brito, corta a zaga, a Ponte segue massacrando ali no campo de ataque, pela esquerda, no bico da grande área, bom toque de calcanhar do Jé, cruzamento do Risso em cima do Enio. A bola vai para fora, lateral favorecendo a Ponte Preta, a Ponte volta no segundo tempo amassando, sufocando, buscando pelo menos o empate, Ramon faz a tabela com o Risso, a bola volta, o passe é errado, Luan Silva domina, recomeça pro Amazonas, sai jogando com o Varão, que toca a bola errado. Carlão de Freitas, saiu um jogador de beirada, né, um externo, como se diz hoje em dia, o Matheus Regis, e mais um meio-campista, colocado pelo Nelsinho, que é o Ramon Carvalho. Já você fala, errou o passe, o Emerson, pode falar, Carlão. Olha, Guariz, eu tiraria um dos volantes, e colocaria o Ramon ali, mesmo o Matheus Regis não tendo produzido bem na primeira etapa, eu deixaria até pela capacidade ofensiva que tem. O Ramon entrou numa posição, olha aí. Lançamento, Serafim dentro da área, tirou o goleiro, bateu! Gol! Do Amazonas! Matheus Serafim! 2 minutos do segundo tempo. Uma bola longa, um lançamento. O Carlão comentava aqui que o jogo estava tranquilo. De repente, saiu na cara do gol o camisa número 11, deu tempo de tirar o goleiro, escolher o canto e marcar com muita tranquilidade o segundo gol do Amazonas. Matheus Serafim aumenta o placar. Agora, 2 para o Amazonas, 0 para a Ponte Preta. O detalhe do gol é seu, Antônio Lucas. E era o Serafim, que na saída do intervalo estava discutindo ali com o companheiro. Só que dessa vez a bola veio do campo de defesa do Amazonas. Ele dominou a bola, girou para cima da marcação e acabou marcando na saída do goleiro Pedro Rocha. Ele até tentou ser desarmado pelo camisa número 2, o Inocêncio, mas não, ele foi muito esperto. Na saída do Pedro Rocha, bateu, o gol foi confirmado, os jogadores da Ponte pedem uma falta na origem do lance, mas o árbitro, ao que tudo indica, confirma o segundo gol do Amazonas na Arena da Amazônia. 2-0 para a Onça Pintada e muita reclamação dos jogadores da Ponte. Aí, Carlão de Freitas, do mesmo jeito que esse ataque quebrou teu comentário, quebra qualquer tentativa de mudança de esquema da Ponte. É verdade, arrebenta qualquer comentário. A Ponte que começou bem no primeiro minuto de jogo, tentando se impor, circulando ali, né, na região da área do Amazonas. Mas eu colocaria o Ramon no lugar de um dos volantes, né, para soltar um pouco mais o time, essa transição sair com mais rapidez, mas não, o Nelsinho opta pela saída do Regis e colocar ali o Ramon na mesma posição, do lado esquerdo, ajudando ali o Gabriel Risso, mas aí com 4 minutos, já tá 2-0, você toma o gol com 2 minutos, vai falar o quê, né? Pura falta de concentração. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Trabalha a bola o Amazonas pela direita, Enio faz a tabela com o Diego Torres, recebe de volta, acelera o Joilson por ali, coloca a bola para fora, arremesso lateral favorece o time do Amazonas à direita do campo de ataque. O Ezequiel vai sem nenhuma pressa para fazer a cobrança, ele era um dos que estava discutindo também no intervalo, né? E o Ezequiel vai agora com toda a tranquilidade do mundo, já que o Amazonas está vencendo o jogo. O Eric Varão tá sentindo alguma coisa ali, mas vai seguir o jogo. Vai para a cobrança de lateral o Ezequiel. A arbitragem vai chamar para alguma situação ali atrás do gol. Cartão amarelo para quem? Para alguém do banco. Sassá Lotelli, camisa 99, tá amarelado, ele aponta ali, eu?
Sim, ele. Sassá tá amarelado e tá no banco, hein? Foi ele mesmo? Eu achei que tinha sido preparador físico, mas... Não, foi pro Sassá. Foi pro Sassá. Tá marcado então o cartão pro Sassá. Tem lateral Amazonas, do lado direito, cobrança feita pro Luan Silva. Chega cortando a zaga da Ponte, mais uma pra ele. Vai ganhando jardas, igual no futebol americano. O time do Amazonas pra conseguir segurar essa vitória. Vai trabalhando agora a Ponte na roubada de bola, o lançamento do Emerson no rabo de cavalo do Diego Torres. A bola voltou para ele, fez a tabela. Chega Joilson, dá um bico na bola para tirar o perigo dali. A Amazonas vem apertando mais uma vez. Eric Varão faz o passe na direita. Tentativa de tabela, apareceu por ali o Enio, faz a jogada com Ezequiel, volta um pouco mais atrás. Diego Torres, o Amazonas toca curto, vai ganhando espaço. O Emerson Santos consegue cortar para a Ponte. Bom drible do Brito para sair jogando. Chega o Miranda, dá um balão na bola. Pedro Rocha vai ficar com ela, vai depois de um kick meio estranho da bola. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando a 7 minutos do segundo tempo, Série B em Manaus e vem a Ponte. Tentativa de jogada do Gé, caiu, pediu um pênalti ali, um toque no ombro, mas tudo normal. 7 minutos jogados na Arena da Amazônia. Amazonas. 2 para a Onça Pintada. Ponte Preta. 0 para a Macaca. Central da bola. Fábio Scheibe. Copa Sul-Americana, 43 minutos do primeiro tempo na Neoquímica Arena. O Corinthians vai batendo o Bragantino por 1-0. Gol do argentino Garro e garantindo uma vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Para Libertadores, Atlético Mineiro 0, São Lourenço também 0, indo para as penalidades. E o Colo-Colo abre o placar contra o Júnior Barranquilha, 1-0 para o time chileno. Futebol Globo CBN. Alô, Jefferson Barbosa, grande abraço pra você. Sobe o som aí. Sobe o som. Não? Não sobe o som. Mas já tem confirmação de gol aqui. Alô, Gé, grande abraço pra você. Obrigado pela força, grande parceiro, Ponte Pretano. Chateado com o resultado, né? Mas ainda tem tempo de jogo. 8 minutos do segundo tempo, 2 para o Amazonas, 0 para a Ponte Preta. Bola jogada do lado esquerdo do campo de ataque, o Emerson não conseguiu o passe, teve a proteção do Emerson Santos ali, mas o Luan Silva vem recuperar a bola para Amazonas. Tenta o passe, ela bate no riço, volta para o Diego Torres pela meia direita. Fica com ela o Jimenez, sai jogando do lado esquerdo com o Fabiano. Lateral, acelera o jogo, o Everton Brito vai acompanhando a meia distância, ele faz o passe com o Serafim, autor do segundo gol. Volta o time do Amazonas, tira a velocidade do jogo agora e vai administrando o resultado depois da marcação da Ponte chegar. Pela direita fica com ela o Ezequiel, a marcação do Ramon chega, faz a tabela com o Enio, recebe de volta pela meia direita, rolou pro Jimenez, volta com o Alvarinho. A Ponte também não chega para dar aquele bote, Carlão, aí complica, né? É, uma Ponte que só teve ali um princípio, né, de querer jogar, de querer reagir nos primeiros minutos, mas a partir do gol, o Amazonas volta a dominar, volta a ter o controle do jogo, e a Ponte com uma marcação longe, desatenta, né, dispersa, toma 2 gols em inícios, né? Início do primeiro tempo, início do segundo tempo, mostra aí um time net hoje, pelo menos até aqui, na Arena da Amazônia. Guarizo. Sim. E só para corrigir, você estava certo ou estava errado. O cartão foi para o preparador físico André Silva, da equipe do Amazonas, e não para o Sassá. Certa a resposta? Certa a resposta, mas quem tem fama deita na cama, né? O Sassá e o Gé estão por ali, né? É verdade. Gostam de um cartão tanto de crédito como de débito. Isso. E amarelo ou vermelho, tanto Sassá faz. dá até soco na cara de companheiro de profissão. Vai trabalhando. Foi. Pergunta pro Scheibe. Você foi lá atrás, hein? Foi. 2018. Quem bate esquece, quem apanha nunca. Vem a Ponte, tentativa de jogada com o Everton Brito. Tem 3 em cima dele, tem que fazer a fila sozinho, mas deu certo. Rolou pro Ramon do lado esquerdo, inverteu o jogo. Chegou com espaço para bater de fora. Gol! Ponte Preta! Da Ponte Preta! Ponte Preta! Igor
Inocêncio! Camisa número 2 pra sair do chão, a torcida da Ponte ligada na CBN. 10 minutos do segundo tempo, jogada muito inteligente da Ponte pelo lado esquerdo. Inocêncio chegou na passada certa, sozinho na direita, depois que recebeu o passe. Fuzilou o goleiro Marcão. Entra a Esperança, volta a Esperança da Ponte no jogo. De fora da área, Igor Inocêncio marca. O placar ainda é negativo, mas agora é mais próximo. 2 para o Amazonas, 1 para a Ponte Preta. Mais um do Igor Inocêncio. O detalhe do gol. Antônio Lupe. Méritos pro Ramon, que foi quem ficou com a bola. Ele freou o passe, ou seja, toda a defesa do Amazonas desarrumou inteirinha com essa freada do Ramon e o passe para a lateral direita para o Igor Inocêncio, que de fora da área bateu forte, a bola desviou e enganou o goleiro Marcão. A Ponte diminui, Inocêncio marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo, tá no placar da Arena da Amazonas. Ponte Preta 1, Amazonas 2. Agora, Carlão de Freitas, é voltar a remar, né? Do jeito que começou o segundo tempo, um gol de diferença. É verdade, a Ponte precisa se impor, colocar a qualidade técnica em jogo, né? O Ramon pode ser um fio condutor disso. Eu acho que o Ramon poderia até ter começado jogando a partida, não é? Porque é um jogador de qualidade, um jogador leve e que consegue fazer essa transição, pode dialogar ali com o Dodô e ajudar os atacantes. E o Igor Inocêncio, né? Tem essa capacidade de chutar, então chega, aproxima, tenta, né? Tem a personalidade de tentar mais, como tentou, e diminui o placar. Agora, a gente espera que a Ponte esteja concentrada daqui pra frente, porque tem possibilidades, tem time pra reagir. E tem falta em cima do Dodô. Falta marcada em cima do camisa número 7 da Ponte Preta. Acabou. É na intermediária. Acabou onde? Intervalo de jogo na Neoquímica Arena. É a vitória do Corinthians parcial por 1-0. Vai garantir o timão nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Corinthians 1, Bragantino 0. Gol do argentino Gafo. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Já batendo quase 13 minutos, segundo tempo, Série B na Arena Amazônia. Amazonas 2. Ponte Preta 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Mais cedo no Jorge Ismael de Biasi, vitória do Novo Horizontino sobre o Ituano. Com essa vitória, o Tigre, o Novo Horizontino, é o novo líder da Série B. Em andamento, Operário 1, Vila Nova 0. E amanhã, com total cobertura CBN, tem Guarani e Santos às 7 horas da noite, direto do Brinco de Ouro da Princesa. Vem o Amazonas com espaço no ataque, Diego Torres girou, bateu Pedro Rocha! No contra-ataque rápido, a defesa da Ponte praticamente parou. O Amazonas chegou com 3 contra 3 ali. Sorte da Ponte que o Diego Torres foi fominha e que o Pedro Rocha conseguiu uma boa defesa. Perde uma chance bem perigosa o Amazonas, Lupe. Dentro da meia-lua, foi muito bem o argentino Diego Torres. Ele dominou a bola, ele tinha outras opções, mas ele tinha a visão do gol. Ele tinha espaço, girou o corpo e de perna esquerda chutou no cantinho. Pedro Rocha se esticou todo e evitou o terceiro gol do time manauara. É escanteio para o Amazonas, que segue no ataque. Pela esquerda, a cobrança de escanteio sempre com o Diego Torres de pé esquerdo. Bateria antiaérea da Ponte formada para tentar tirar esse perigo. O Amazonas vai vencendo o jogo. Na cobrança de escanteio, Diego Torres deu 2 passos, mandou dentro da área, subida de cabeça para fora! Era o Luan Silva, o atacante ali, subiu mais alto que toda a defesa da Ponte, ela foi direto pela linha de fundo, Lupe. Eu fiquei com a sensação que foi realmente o Luan Silva, camisa 9. Ele estava junto com o Fabiano, meia dúzia, mas foi o atacante que acabou cabeceando. E tem mexida na Ponte. Entra o Iago Dias com a camisa número 11. Confesso que não vi o Emerson. Ah, só o Emerson, 18, verdade. 18, o Emerson vai embora. Emerson com a 18 tá fora. Entra Iago Dias com a 11, mais um atacante em campo na Ponte Preta. É a volta do 4-3-3, Carlão. Esquema que o Nelsinho Batista usou no primeiro tempo. Agora sim. Coloca o Ramon na real posição dele, fazendo a transição ali no meio campo. E o Iago Dias, que é um jogador ofensivo, é um jogador que sabe fazer gols. Algum tempo não faz, mas ele tem essa capacidade.
E vem a ponte para o campo de ataque. Ramon faz a jogada com o Iago pela ponta esquerda. Manobra para dentro do campo, faz o passe para o Dodô. Se livra do primeiro no giro, toca na esquerda para o Risso. Dominou o Risso, cruzamento do lado direito. Subiu junto com ele o Fabiano e a bola passa. Ela sai em arremesso lateral, favorecendo o Amazonas no campo de defesa. O toque do Futebol Globo CBN marcou. Você confere com a gente tempo e placar de jogo. Quase 16, são 15h50, segundo tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 2 para a Onça Pintada. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. E um sorteio na tarde desta terça-feira definiu os confrontos de quartas de final da Copa do Brasil, com jogos já previstos para a semana que vem, os jogos de ida. Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Atlético Mineiro, Bahia e Flamengo e Corinthians e Juventude se enfrentam valendo vaga nas semifinais da competição nacional. Futebol Globo CBN. Tem uma falta, a ponte agora pela direita do campo de ataque. Essa é para jogar lá dentro, que é mais perto da lateral do que do bico da grande área, mas é uma falta para a ponte, Lupe. E aí falta um pouquinho de critério para o árbitro, né? Em algumas faltas parecidas, como a que o Jorge Jiménez cometeu em cima do Dodô, ele deu cartão amarelo. Dessa vez, o paraguaio saiu ileso, ele pegou o tornozelo, o pé de apoio do Dodô. E aí o Dodô que tá na bola, é falta para Macaca. Força aérea da ponte dentro da área. Vai Dodô pra bola, joga no primeiro pau, tira a zaga do Amazonas. Ela volta pro Gabriel Risso, toca na esquerda pro Dodô, faz o domínio, calibra o cruzamento, tenta chutar direto, tira Fabiano. Saiu mascado o chute do Dodô. A bola volta pra ponte no ataque. Emerson Santos faz o passe pra ninguém. A bola vai ficar fácil para o goleiro Marcão, que deixa sair em tiro de meta. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. O jogo está parado agora para alterações na equipe do Amazonas. Assim que tiver condições, Antônio Lupe confirma pra gente. 14, Van Varinho tá indo embora, entra o 16, que é o Sid Clay. Sid Clay com a 16 está no jogo, Ivan Varinho está indo embora. Nossa, é uma galera que vai entrar. 16, Sid Clay está no jogo na vaga do Alvarinho e o 17 também está no jogo. O 17 é o Xavier, ele entra na vaga do nosso grande amigo Eric Varão, é isso? É isso. É, o Eric Varão vai embora, acabou a piada, hein? Eric Varão vai embora, entra... Não complete. Tiro de meta. O 16 Sid Clay também e o 17 Xavier. Sid Clay é aquele experiente, né? Corinthians, Atlético Paranaense, lateral esquerdo no lugar do Alvarinho, né? Que pretende aí o treinador com essa mudança, o Rafael Lacerda, hein? Será que ele vai improvisar ou colocar ali o Fabiano tá na zaga. Ele colocou o Sid Clay na lateral esquerda, a posição original do Sid Clay. O Fabiano, experiente jogador, recua um pouquinho aqui, vai ser o companheiro do Miranda, vai ser improvisado na quarta zaga. O Guarizo, só para confirmar, o Varão com a 17 foi embora, entrou o 17, que é o Xavier. Tá certo. Vem a ponte pro campo de ataque, jogada do Dodô, limpa para um lado, limpa para o outro, tem que manobrar para trás porque tá todo o time do Amazonas fechadinho. Do lado esquerdo na intermediária, recebe o Risso, faz o passe pro Iago Dias, tentou fazer a jogada em cima do Jiménez, a bola bate por último ali no jogador da ponte, o Jiménez dá um balão para fora porque estava marcado ali, ele não quis arriscar para cima do Iago Dias não. Vai trabalhando bola, a ponte agora vai tentando chegar no campo de ataque, sim. Eu vi um pequeno... Não, ele mandou seguir, mas era um possível toque de mão do jogador do Amazonas, mas lance normal, vem ponte. Na tentativa do Gé, disputa ali com o Miranda, a bola vai direto para fora, apenas tiro de meta. E o ouvinte CBN participa da transmissão da CBN Campinas, Fábio Scheibe. Muita gente participando, uma galera aqui, mandar um abraço pro Manuel Duarte, tá na Vila Brasilândia, lá em São Paulo, curtindo a nossa transmissão. Um abraço também pro João Silva, ele sempre participando aqui com a gente. João Silva, um grande abraço. E o Paulo da Chácara da Barra faz uma pergunta afirmativa. Carlão, se a Ponte não contratar vários jogadores, vai ser difícil chegar aos 45 pontos. Tá desanimado aqui o Paulo, hein? Tá bem desanimado, né? Tá pouco otimista.
Eu acho, claro, a Ponte precisa de reforço, precisa qualificar o elenco, mas eu acho que 45 pontos é algo concreto na vida da Ponte. Pergunta afirmativa é bom demais. Vem o Amazonas pela ponta direita, cruzamento do Ezequiel em cima da marcação do Iago Dias. A bola vai para fora, o lateral favorece a equipe do Amazonas à direita do campo de ataque. Joga curtinho, não quer colocar a bola dentro da área para tentar dar contra-ataque. O Amazonas segura a bola perto da linha do escanteio, da bandeira do escanteio com o jogador que é o Enio. Enio volta um pouquinho mais atrás para o Miranda, faz a tabela com o Jimenez. Abriu o jogo agora para a tentativa do Xavier, que recomeça lá atrás com o Sid Clay. Trabalha Sid Clay, um pouquinho para o lado, para a jogada do Miranda, faz a tabela. Diego tenta a jogada, Sid Clay cai, pede falta e a falta vem. É na intermediária do... Nossa senhora, do jeito que o Sid Clay está se contorcendo ali, parece que se arrebentou inteiro. O toque do Futebol Globo CBN marcou e você confere com a gente tempo e placar de jogo. 21:30, segundo tempo, Série B na Arena Amazônia. Amazonas. 2 para o Amazonas. Ponte Preta. 1 para a Ponte Preta. Central da Bola. Fábio Scheibe. Libertadores da América, mais cedo o Fluminense despachou o Grêmio, venceu o tricolor carioca, venceu o tricolor gaúcho nas penalidades. O Fluminense espera o vencedor agora de Atlético Mineiro e São Lourenço, que está no intervalo jogando em Belo Horizonte 0-0. Amanhã às 9:30 da noite no Allianz Parque tem Palmeiras e Botafogo. Marco Guarizo. Vamos com tudo aqui na CBN. Vai trabalhando bola ponte no campo de defesa com um pouco mais de pressão do Amazonas. Fica com ela ali o Emerson Santos, dá um balão pra frente, tenta o Everton Brito, tentou matar no peito, não ficou com a bola, pediu uma falta e a arbitragem demorou, mas marcou. Essa deve ter sido com a ajuda do Bandeira, viu, Lupe? Com assistente de número 2. E o nome dele, eu confirmo pra você, Luan Patrick Pereira da Silva, do Amapá. Foi ele quem ajudou o árbitro e marcou a falta. Luan Patrick com Q-U-E, né? Patrick. É isso. E ele responde com a cabeça. Para você que está no YouTube, o Antônio Lupe respondeu a nossa pergunta. Vai trabalhando bola ou tentando trabalhar a bola, Ponte Preta. Diego Torres dá um chute nela, vai sobrar curta ali para o Matheus Silva no campo de defesa. Ramon tem que tocar para trás, jogadores do Amazonas fazem a pressão ali, a Ponte consegue sair do bobinho, Ramon faz o lançamento, busca o Gé na direita, bola vai direta para fora, bola muito forte para o Gé. Arremesso lateral favorecendo o Amazonas. O Gé é aquele cara que pode estar cansado, mas o Nelsinho não vai tirar, né, cara? É, ele é brigador e a Ponte precisa dele, né? Um jogador fundamental hoje, um dos protagonistas, né? Agora, esse passe tem que sair mais curto, né? Não adianta ficar dando bola longa, principalmente pro Gé, que não é um velocista, é um cara de força, um cara que arrasta, mas não tem a característica da velocidade. Então jogar curto, trabalhar, Ramon, Dodô, né? Vai mudando, vai invertendo, tentando confundir a defesa do Amazonas para chegar numa situação clara de gol. Mexe a Ponte Preta, Antônio Lupe informa. Guilherme Portuga, camisa 70, entra na vaga do Dodô, camisa número 7. 7,70. Portuga com a 70 tá no jogo, Dodô com a 7 tá fora. Saiu também o camisa número 29, Everton Brito. Entrou Renato com a 19, Renato com a 19 tá no jogo, Brito com a 29 tá fora. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Primeira participação do Portuga ali, já disputou bola com o goleiro Marcão, a falta favorece o Amazonas dentro da área do time da casa, do time Manauara da Onça Pintada. Primeiro turno aqui em Campinas, 3-0 para Ponte Preta, aquele dia que o Jô foi preso antes do jogo. O Jô não é mais jogador do Amazonas, Lupe? O Jô rescindiu o contrato com o Amazonas, né? Não chegaram aí a um acordo. Acho que no finalzinho do primeiro turno, inclusive, não está mais na folha de pagamento mensal da equipe do Amazonas. Tem lateral, o time do Amazonas, que vai ganhando horas aí, vai fazendo hora extra no campo para garantir a vitória, já que falou em folha de pagamento. O Sid Clay faz o lateral, a bola chega na zaga da Ponte, dá um balão para cima, o Matheus Silva para tirar o perigo dali, briga pelo alto, a bola fica com o Amazonas, a volta na tentativa do lançamento para o Gé, vai ficar limpinha para o goleiro
o goleiro Ponte Pretano, mas o goleiro do Amazonas, perdão, Marcão, mas o Luan Silva deixou o braço lá pra cima do Emerson Santos, Lupe. E pinta cartão amarelo pro camisa número 9, autor do primeiro gol do Amazonas, o Luan Silva. Ele chegou ali atrasado e não perdeu viagem, deu no tornozelo do camisa número 8, Emerson Santos, e tá amarelado o jogador, o atacante 9, Luan Silva do Amazonas. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. Vamos chegando à marca de 26 minutos, segundo tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 2 para a Onça. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Série B, intervalo de jogo para Operário 1, Vila Nova 0. Amanhã mais 5 jogos pela Série B. Tem Guarani e Santos no Brinco de Ouro, Mirassol e Botafogo, América e Chapecoense, lá no Independência, e no Rei Pelé, CRB e Ceará. Também o Goiás enfrentando o Brusque lá na Serrinha. Futebol Globo CBN. Amazonas com a bola no campo de defesa. Fabiano deixa com Sid Clay, a ponte sobe a pressão, chega no Jimenez, volta pro goleiro Marcão. Marcão domina, vai dar um balão pra frente? Não, preferiu ficar curtinho ali pro Miranda na direita. Agora sim o Miranda faz o lançamento buscando Ezequiel, bom domínio do lateral, ele tira do lance o Iago, toca pro Enio, recomeça o time do Amazonas sem pressa nenhuma de buscar o ataque. Xavier faz o passe na frente pro Serafim, tentativa de jogada, ficou pedindo falta, a arbitragem não deu nada. Inocêncio recuperou pra ponte, se enrolou com a bola o Portuga, mas ela sobrou pro Emerson Santos, abriu na direita, buscando a jogada ali com o Renato, a bola volta, fica curtinha ali pro Matheus Silva ter que manobrar, chegar no ataque sozinho o zagueiro da ponte, deixa com o Ramon na meia esquerda, abre o jogo pelo alto pro Risso, recebeu o Gabriel Risso, fez a tabela, Iago Dias estava de costas, teve que virar o Iago, ninguém apareceu, ele teve que tocar curto com o Ramon. Pela meia esquerda faz a jogada com o Emerson Santos, devolveu pro Iago na frente, chega a marcação do Jimenez para cortar a bola dele. Até o centroavante vem ajudar a defender, Luan Silva tira a bola para a equipe do Amazonas, bola mal recuada, Marcão tem pressão do Gelli, chuta para onde o nariz aponta. Encheu o pé para a lateral, não prestou muita atenção o Ezequiel ao recuar a bola, quase que o Gé chega, hein, Lupe? Quase que o Gé acaba assustando ali o Marcão, que do jeito que a bola veio, mandou pela linha lateral. Ponte no ataque. Segue no ataque pela esquerda, fica com ela o Ramon na meia, fez o passe pro Portuga, olhou na direita, não quis passar pro Inocêncio, segurou, agora faz o lançamento, chega cortando por ali o Matheus Serafim ajudando a defesa, busca o contra-ataque, o Sid Clay perde a bola pra Portuga, entrou na área pela direita, bateu de fora, ela pega no Fabiano, volta pra ponte, de novo o Renato agora pelo meio, fez o passe, escorregou na hora de tocar a bola, perde o camisa 19 da ponte. Tenta puxar o contra-ataque, Diego Torres pela meia direita fez o lançamento, correu tudo que podia o Inocêncio, mas ela chegou no Serafim, fez o cruzamento rasteiro, bateu na zaga, chegou Luan, sobrou pra ele, bateu! Gol! Não, 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 não. A arbitragem marcou impedimento no primeiro lance ali do Matheus Serafim. Esse passe para o Luan foi, no mínimo, na mesma linha, até no azar do jogador da ponte na hora de tentar cortar o passe. Ah, tinha jogador aqui embaixo dando condição, esse gol vai ser validado, hein, Lupe? Mas eu tô só esperando o momento em que a bola sai do pé do Torres, do Diego Torres. Porque antes, quando ele ainda não tinha dado o passe, a condição era legal. Agora o árbitro vai traçar as linhas para saber se o gol do Luan Silva vai ser validado ou não. A decisão de campo é de impedimento. O VAR está analisando o posicionamento dos dois jogadores, do Serafim e também do Luan Silva. E é duro, Carlão, quando a defesa vai se recompor, né? O Igor Inocêncio, por exemplo, foi para cortar a bola, acabou virando um passe pro adversário, né? Vamos ver o lance sendo checado, mas o Amazonas um contra-ataque fulminante. Tem que traçar, né? Mas tem um jogador embaixo dando condição aqui. Duvidoso. Mas agora um festival de erros de passes do ataque da ponte, né? Tem um domínio, troca a bola. Opa! Tá confirmado o impedimento. Nossa, mas milimétrico, Bom né? pra ponte.
Se não tivesse cortado a unha do pé, o zagueiro aqui, o Joilson, teria sido impedimento. Ótimo para Ponte Preta, que o gol do Amazonas foi anulado. Olha, milimétrico é pouco, é que não tem nada menos que milimétrico, né? Mas melhor para Ponte. Segue perdendo por apenas um gol, dá para buscar o empate. Tentativa de lançamento, corte de cabeça, vai brigar por ela. Ali no meio, Portuga sobrou pro Emerson Santos, deixou pro Ramon. Ramon Carvalho fez o passe para Iago Dias na meia direita, abriu o jogo agora na tentativa do Renato. Calibrou o cruzamento, não tinha ninguém na área, ele voltou um pouquinho atrás pro Inocêncio. Inverte o jogo na esquerda, Gabriel Risso domina na canhota, recebe Ramon. Rola no meio para tentativa de jogada do Emerson. Emerson Santos deixou curtinho com Iago Dias. Pedala, olha para um lado, olha para o outro. Tá todo mundo marcado, ele deixa para o Ramon. Tentou, fez menção de arriscar de fora, rolou no Risso na linha de fundo, tentou cruzamento, a bola bate no Enio. Vai sobrar para o Risso. Ele vai deixar sair, arremesso lateral favorece. Começou a Ponte Preta. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente. Tempo e placar de jogo. 31 minutos passados, segundo tempo é Série B na Arena da Amazônia. Amazonas 2, Ponte Preta 1. Central da Bola. Começou aonde, Fábio Scheib? Na Neoquímica Arena tem bola rolando pro segundo tempo para Corinthians 1, Bragantino 0. Jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Com esse resultado, o Timão está garantindo uma vaga nas quartas de final da competição intercontinental. Tentativa do Amazonas. Mexe. Pois não, Antônio Lupe. Mexida na ponte, quinta e última do técnico Nelsinho Batista. Sai Risso com a 33. Entra Jean Carlos com a 16. Jean Carlos com a 16 está no jogo. Aí é para colocar um lateral mais descansado ou alguma característica diferente no Jean Carlos, Carlão? O Jean Carlos tem mais qualidade técnica, né? Ele não tem a força, não tem a chegada do Risso, mas o Jean tem mais qualidade, pensa mais, dá para trabalhar por aquele setor junto com o Ramon, junto com o próprio Iago Dias ali para criar algumas jogadas, né? O Risso não tá bem, o Risso não foi bem, comprometeu no primeiro gol do Amazonas, então vai ganhar aí um descanso. Agora a Ponte errando demais os passes nas ações ofensivas, tem que caprichar, tocar curto para tentar criar uma jogada mais clara pro Gé. Vem o Amazonas pela esquerda, consegue recuperar o Igor Inocêncio, tem gol na rodada, Fábio Scheib. Tem gol na Série B do Brasileirão, é gol do Vila Nova, empatando a partida contra o Operário lá no Germano Krieger, agora 5 minutos do segundo tempo, Operário 1, Vila Nova também 1. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Monroe Amortecedores é sinônimo de segurança e qualidade para o seu veículo. Em 2024, cada compra apoiará a educação junto ao Instituto Ayrton Senna. Monroe, a primeira para o mundo, para você. Mexe. Vamos lá, Antônio Lupe. Diego Torres, no Amazonas, está indo embora. Entra o 3, o Wellington. Wellington Manzoli, camisa número 3, está no jogo. Diego Torres não quer sair não, mas é ele que vai embora com a 8. O Wellington Manzoli. Não dá nem para contar as sílabas. É modernidade do futebol. Todo jogador tem que ter 2 nomes, né, para ser reconhecido. Faz parte do futebol. Diego Torres deixando o campo, portanto, e aí recompõe o zagueiro que tinha saído, né? O Fabiano foi para a zaga. Mas ele tem apelido, ó. Mas aí é merchan também, né? Mas tem falta o Amazonas, já você comenta a substituição, bola dentro da área, pega o goleiro Pedro Rocha, e aí na hora de sair, o Luan Silva estava ali perto, ele tentou ser esperto também, o goleirão da Ponte, mas o jogo segue normalmente. Carlão, um zagueiro para recompor, então, talvez até um esquema de 3 zagueiros, e aí, se isso for verdade, o Rafael Lacerda pode chamar a Ponte. Até para e tenta conter, né, os avanços da Ponte, a Ponte com muitos atacantes neste momento, e vai trocando passes, vai ganhando confiança. Aliás, o Inocêncio está aqui do lado esquerdo, hein? Mas é só por... Foi só para marcação, só né? Situação de jogo, só ele vai voltar ali para o setor direito. Mas a Ponte começa a circular a bola ali, criando situações, e por isso o Amazonas, né, o técnico Rafael Lacerda vai tentando ali neutralizar os avanços do time campeão.
Na tentativa de lançamento para o Renato, brigou pela bola ali, o próprio Igor Inocêncio tá valendo tudo, bola no alto, vai para um lado, vai para o outro, e o Jean Carlos olhou para cima, cadê a bola? Aí mais uma lesão da Vitória, jogador do Amazonas estirado no gramado, sentindo bastante. Lembrando que o Amazonas ainda tem mais uma alteração, não fez 3 paradas, né, Lupe? Não, ele fez 1, 2, 3, Não. 4 alterações e 2 paradas. 2 paradas. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente, tempo e placar de jogo. Passados 35, segundo tempo, Série B em Manaus. Amazonas. 2 para a Onça Pintada. Ponte Preta. 1 para a Macaca. Central da Bola. Fábio Scheibe. Libertadores da América, segundo tempo também lá em Belo Horizonte. Segue Atlético Mineiro 0, São Lourenço também 0. Com esse resultado, a decisão vai para as penalidades. Mais cedo, o Fluminense, também nas penalidades, bateu o Grêmio e é o primeiro time classificado às quartas de final da Libertadores. Futebol Globo CBN. Por aqui vem o Amazonas com Xavier, tenta o chute direto pro gol, o Jimenez que estava na bola, ela bate na cabeça do Iago Dias, mais um escanteio favorecendo o Amazonas. Lupe. Na tentativa do Paraguai, o camisa número 5, a bola explodiu na zaga da Ponte Preta e se perdeu pela linha de fundo. O Amazonas segue no ataque, tem escanteio, 2-1, vai vencendo o time Banauara. Ezequiel vem pra cobrança. Lateral direito, Ezequiel passa a ser o homem das bolas paradas depois da saída do Diego Torres. Bateria antiaérea da Ponte dentro da área, 36 ainda dá tempo, bola lá na área, sobe o Renato para bater de cabeça na bola. Ela assustou um pouco o Pedro Rocha ali, mas o último toque foi do jogador do Amazonas, por isso o tiro de meta é da Ponte. E dá para sair na velocidade, tá tentando, Igor Inocêncio, autor do gol da Ponte, vai trazendo a bola, deixa curtinho pro Renato. Matheus Silva vira um auxiliar de lateral ali, se apresenta o Emerson Santos, a bola é para ele. Ainda no campo de defesa, volta o jogo um pouquinho com o Matheus Silva, tabela curta, o Amazonas espera, a Ponte Preta também parece um pouquinho cansada, não se movimenta muito nesse momento. Bola do Jean Carlos, o erro de passe, na verdade o passe era pro Jean Carlos, mas foi um tijolo, vazou até um nossa aí no ar, hein? E foi do Fábio Scheibe, né? Se o Fábio Scheibe falou nossa é porque ela foi longe mesmo. Aliás, Guarizo, uma tônica dessa Ponte Preta no segundo tempo, mesmo um pouco mais mais ligada que na primeira etapa, mas errando muitos passes. Ofensivamente, a Ponte até fica um pouco mais com a bola, mas não consegue trocar 3 passes. Muitos erros técnicos nas ações ofensivas. É o que disse o Paulo da Chácara da Barra, né? Aí falta um pouquinho de qualidade também. Qualidade, erros de passes, né? A Ponte, às vezes com o controle ofensivo, trocando passes, sempre tem um que acaba errando, como foi o último lance agora no passe bizonho pro Jean. Vem trabalhando bola a Ponte perto da bandeira de escanteio pela esquerda, calibrou o cruzamento, Ramon jogou dentro da área, passou por todo mundo, sobrou no Renato, preferiu tocar no Gé, ele chuta em cima da zaga, vai voltar no Renato pela ponta direita, dentro da área, volta o jogo pro Igor Inocêncio, faz o cruzamento, a cabeçada do Iago Dias pra fora! Iago Dias colocou essa bola à esquerda do gol do Marcão. A impressão que eu tive é que ele tentou ajeitar para alguém, Antônio Lula. Eu fiquei com a sensação, Guarizo, que ele tentou mandar no contrapé do goleiro Marcão. Só que aí ele acabou tirando demais do gol. O cruzamento veio da direita, do Inocêncio. Ele mandou pro gol, ele tentou tirar, mas não conseguiu. Quem fechava por ali era o Renato, que não alcançou a bola, quase a Ponte empata com o Iago Dias de cabeça. E vai mexer o Amazonas, 11-10. Sai o Matheus Serafim com a 11, entra o 10, o Rafael Tavares. Rafael Tavares com a 10 está no jogo. Última alteração, portanto, do técnico do Amazonas, o técnico Rafael Lacerda. Gostando do trabalho dele, Carlão? Vai fazendo um bom trabalho, o Amazonas, né, o primeiro ano de Série B, já figurando a permanecer esse resultado entre os 10 primeiros colocados, né? Percorrendo, né, distâncias pelo Brasil aí, mesmo assim vai fazendo aí uma boa Série B. E o Amazonas tenta sair jogando, o Jean Carlos se joga na bola também, ela vai para fora depois da cabeçada do lateral da Ponte. Lateral, arremesso favorecendo a equipe do Amazonas e nenhuma pressa, claro, para cobrança. Aproveita para respirar, para ganhar tempo, tá ganhando o jogo por 2-1 a equipe da casa.
domina o Enio, ficou esperando alguém aparecer, ele perdeu a bola, Jean Carlos teve que despachar de direita, mas deu certo do outro lado com o Renato. Tenta acelerar o jogo, Renato, pela meia direita, corta para trás, espera a chegada do Inocêncio, passe curto, recebe de volta, vai trabalhando bola a Ponte, pelo lado direito, trabalha de um lado para o outro, não passa ali do Portuga, a jogada tem que recomeçar tudo. A equipe Ponte Pretana, pela meia esquerda, recebe Iago Dias, a marcação do Jimenez é forte, ele vai, corre, se recupera, contra 4 jogadores do Amazonas, faz o lançamento na entrada da área, sobe de cabeça para fazer o corte por ali, o Wellington tá apertada a zaga do Amazonas, bate, chuta, tira todo o perigo dali. O ataque do Amazonas, a defesa do Amazonas fica caído, Luan Dias, o jogo segue na ponta direita, Tavares volta o jogo um pouquinho mais atrás para o Enio, segura a bola, já se recuperou o jogador do Amazonas que estava caído, e aí fica lenga-lenga no meio campo para um lado e para o outro. Xavier faz o passe no Fabiano, Fabiano voltou para a lateral, toca no Sid Clay que está jogando pela ponta, Sid Clay recomeça. O toque do Futebol Globo CBN marcou, você confere com a gente tempo e placar de jogo. 41, segundo tempo, Série B na Arena Amazônia. Amazonas 2, Ponte Preta 1. Central da Bola. Fábio Scheibe. Na Neoquímica Arena segue Corinthians 1, Bragantino 0 pela Sul-Americana. Nessa semana, outros brasileiros em ação pela Sul-Americana. Amanhã o Fortaleza encara o Rosário Central. Na quinta-feira tem Belgrano e Atlético Paranaense. E também na quinta-feira um grande jogo no Mineirão, Cruzeiro e Boca Juniors. Futebol Globo CBN. A Ponte fica com a bola pertinho da bandeira de escanteio na defesa. O domínio do Joilson, aperta um pouquinho a marcação, por isso ele tem que dar um balão para frente, para brigar por ali o Gé, melhor para o Ezequiel, que volta pela ponta direita, faz o passe para o Enio, vai ficar para o zagueirão da Ponte, recomeçar com Pedro Rocha na fogueira, teve que dar um balão para frente o goleiro da Ponte e desperdiçar essa jogada. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Amazonas tenta segurar a bola no ataque agora, fica com ela o Luan Silva, na dividida com o Joilson, lateral favorece a Ponte, as bolas vão sumindo ao lado do campo da Arena da Amazônia. Vai para a cobrança de lateral o Jean Carlos. Todo mundo tenta se movimentar ali, mas ele joga no alto, sempre buscando o Gé, mas o último toque é do Jimenez. Melhor para a Ponte, algumas jardas à frente para a cobrança do lateral, 42:30. A Ponte vai em busca do empate. Tá 2-1 para o Amazonas. Bola lá na frente buscando Iago Dias, tentativa de jogada, recuperou ali atrás o Portuga, Emerson Santos abriu na direita para o Inocêncio, invadiu a área, tentou cruzar, Carrinho para cortar a bola ao Sid Clay, ela sobra na mão do goleiro Marcão. Essa cruzamento também é mais uma rasteira do time da Ponte. Vem pela esquerda agora trabalhando bola com Tavares, segura o Amazonas, volta o jogo um pouquinho, tabela do Xavier com Tavares pro Fabiano, é de pé em pé, a Ponte Preta não consegue fazer o cerco, melhor pro time do Amazonas que sai jogando com o Wellington. Para o Sid Clay, para o Wellington de novo, agora vai o Portuga, o Renato no combate, ele ganhou arremesso lateral, joga dentro da área pro Gé, tentou, caiu, 3 em cima dele na marcação, o jogo segue, é chance de contra-ataque pro Amazonas, mas a zaga da Ponte tá bem fechada com 4 jogadores, vem o Enio pela ponta direita, passou dando seta por ali o Sid Clay, a bola é pra ele dentro da área, levou pro pé esquerdo, fez o cruzamento pro Luan, corta de cabeça Igor Inocêncio, consegue fazer esse domínio bem demais, porque o Luan estava engatilhado para o chute, Lupe. Bem pertinho ali da pequena área, foi bem demais o jogador da Ponte, que nos minutos finais cansada em campo, mas vai tentando aí meio que na força da vontade, porque técnica já não tem mais. E vai trabalhando bola o time da Ponte ainda no campo de defesa.
fica com ela o Emerson Santos, último homem, inverte o jogo pro Renato na ponta direita, dificuldade de domínio, mas ele fica com ela. Volta o jogo com Portuga na meia, a Ponte ainda no campo de ataque, mudança para a esquerda, fica com ela o Ramon Carvalho, vai trabalhando bola o Ramon, depois que ele passou ele preferiu voltar. Matheus Silva vai carregando pela meia direita, o Amazonas fechadinho, trancado na porta da área. A Ponte vai tocando para um lado, tocando para o outro, tentando abrir a defesa. Jean Carlos faz o domínio pela meia esquerda, pediu bola ao Portuga, ele preferiu segurar, agora faz a inversão de jogo do lado esquerdo perto da ponta, na tentativa do Iago Dias, tá marcado por 2, volta o jogo pro Portuga, de novo pro Iago Dias, a Ponte vai costurando, vai tentando abrir a defesa, Iago Dias no drible, levou pra ponta, fez o cruzamento, a bola bate no Ezequiel, vai brigar, o Iago ganhou bem na categoria, voltou pro Portuga, tá sem espaço, ajeita pra Emerson Santos, arrisca de fora, num local do corpo do adversário que o seu Antônio Lupe quiser, ele fala. A posse é da Ponte de novo, 45 minutos. Tentativa de jogada do Portuga, desarmado pelo Jimenez. Agora é Luan Silva sozinho contra 3. Bom carrinho do Portuga, não. Cartão amarelo para ele, deu a falta ali o árbitro. Lupe. Carrinho por trás sempre é uma jogada perigosa e foi dessa forma com que o Portuga acabou atingindo o atacante Luan Silva. Na visão do árbitro, lance faltoso, amarelo para o camisa 70 da Ponte Preta, mais 6. Vamos a 51. Futebol Globo CBN, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. 5 substituições já feitas na equipe do Amazonas, Luan Silva sentindo bastante. E agora, Carlão, faltando 5 minutos para acabar o jogo. E o Lupe chamou atenção, é verdade, a Ponte está se arrastando, né? Está cansada. O próprio Emerson Santos a todo instante coloca a mão no joelho ali, puxando o ar. Realmente é um momento de superação, né? O Amazonas muito bem compactado, defensivamente explorando o contragolpe. A Ponte está vulnerável, né? A Ponte largou a defesa, vai com tudo em busca do ataque, mas na base do desespero, sem a qualidade, mas tentando ali, né? Uma bola aérea para o Jé cabecear, mas vai lá na base do tentativa e erro. E o Amazonas tem um arremesso lateral e sem pressa nenhuma para o Ezequiel fazer a cobrança. 46-40. Tá 2-1 para o Amazonas. O Ezequiel saiu lá do campo de defesa, veio andando. Se o árbitro não acrescer esse tempo, fica complicado. Lateral cobrado para o Enio na ponta direita. Ficou pedindo por ali o Tavares. Enio segurou contra 3 jogadores da Ponte, ganhou o que queria. O desvio do jogador da Ponte Preta, mais um lateral favorecendo o Amazonas. Cada lateral é quase 30 segundos de tempo para ganhar, dá tempo até do Fábio Scheibe formar um gol. Tem gol lá em Belo Horizonte, é gol do Galo, gol do Atlético Mineiro, fazendo 1-0 para cima do São Lourenço e carimbando a vaga às quartas de final da Copa Libertadores da América. Rafael Tavares joga a bola dentro da área, Matheus Silva tira de qualquer jeito, Iago Dias está na lateral esquerda, dá um balão para cima. O Amazonas volta a ficar com a bola com o Jimenez, tentativa de jogada, matou do peito por ali. O jogador do Amazonas ficou sentindo o Sid Clay, mas a arbitragem deu a falta favorecendo a Ponte Preta. 47-40, o jogo vai até 51. A Ponte Preta tenta buscar um ataque para buscar esse empate. Tá 2-1 pro Amazonas. Vai trabalhando bola, o zagueiro Matheus Silva já virou meia. Tá aberto pela direita o Inocêncio, a marcação chega no Matheus Silva. Tentativa de passe pro Inocêncio, tira de carrinho o Sid Clay, ela sobra pro Matheus. Na direita, Inocêncio brigou com o Fabiano, ganhou a jogada, tá valendo tudo. Na entrada da área, Wellington dá um balão pra onde o nariz da ponta. É pra lateral esquerda dele. Tem um lateral, tem um escanteio com as mãos, a Ponte Preta agora. Vai todo mundo pra área, Matheus Silva vem. O Gés é sempre o jogador para receber essa cobrança. Quem sabe agora na surpresa, Igor Inocêncio toma a distância, joga dentro da área, vai brigar o Gé, tira de cabeça a zaga do Amazonas. Tenta sair jogando o Luan, briga com o Emerson Santos, 2 jogadores do Amazonas caem. Ganham aquele tempo também, fica se contorcendo absurdamente. Guarizão. Por ali o camisa 17, que é o Xavier, e a falta favorece o Amazonas. Fábio Scheibe.
Lá na Neoquímica Arena, 22 minutos do segundo tempo, o Corinthians vai vencendo o Bragantino por 1-0 e garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma boa atuação do goleiro Hugo Souza, mais uma grande jornada do goleiro corintiano. E para você que está acompanhando Ponte Preta em Amazonas de Ponte Preta, daqui a pouquinho, finalizando o jogo, Rodrigo Bittar vai dar o recado direto da Neoquímica Arena, contar os detalhes, os últimos minutos desse duelo entre Corinthians e Bragantino. 49-20, menos de 2 minutos para a Ponte buscar esse empate. Jean Carlos bate o lateral lá no campo de ataque. Portuga desvia de cabeça, ela sobra para o Wellington na defesa do Amazonas. O passe é muito forte para o Fabiano, mas não tem ninguém da Ponte por ali, por isso domina o lateral do Amazonas e vem trazendo o time no contra-ataque. Agora já dá aquela brecada no jogo, faz o passe curtinho para o Sid Clay, volta a bola na defesa, Jimenez fica com ela, tabelinha curta com o Sid Clay, Xavier faz o passe, retornando na defesa, o Wellington para Xavier, foi bem na corrida ali para roubar a bola, o Emerson Santos, a Ponte tenta sair no contra-ataque, dá sinal para tudo que é lá do Igor Inocêncio, nenhum companheiro passa. Vamos entrando no último minuto, você ouviu a marca de 50, lançamento na entrada da área, corta de cabeça o Ezequiel. Puxa o contra-ataque para o Amazonas, o Enio pediu na direita, Luan Silva recebeu, tem espaço, Joilson marca a distância, calibra o cruzamento, joga no segundo pau, cabeçada para fora! Na chegada ali do Rafael Tavares, ela passou por cima do gol defendido pelo goleiro Pedro Rocha. Tá aberta a defesa da Ponte, né, Lupe? Não tem outra coisa a fazer. Exatamente, a Ponte tenta o gol de empate e deixa todo o sistema defensivo aberto. E foi assim que o Amazonas chegou e quase marcou o terceiro gol na cabeçada do atacante. A Ponte ainda tenta o empate, mas o árbitro já tá querendo o fim do jogo. Já tá ali no meio de campo, esperando a bola passar por ali. Toda jogada que tem uma trombada, o jogador do Amazonas se desmancha no chão. O Gé até pediu desculpa pro Jimenez ali. Camisa número 5 da equipe do Amazonas, que fica pedindo cartão para ele. Quando apita o árbitro. Final de jogo na Arena da Amazônia. Amazonas! 2 para o Amazonas. Primeiro gol marcado pelo Luan Silva aos 9 do primeiro tempo. O segundo pelo Matheus Serafim aos 2 do segundo tempo. Ponte Preta! 1 para a Ponte Preta. Gol marcado pelo Igor Inocêncio. Nem eu entendi minha letra aqui. Com quantos minutos foi, Carlão? Com 10? 10. Foi 10 minutos, portanto 2 para o Amazonas, 1 para a Ponte Preta. Vou passando o comando para Fábio Scheibe. Muito obrigado a todos pela companhia. Um grande abraço a todos. Obrigado, Lupe, Carlão, Marcelo Abreu, Fábio Scheibe. Boa noite para você, Scheibe. Um abraço. Valeu, Guarizo. Obrigado. Parabéns pela transmissão. 10 horas e 58 minutos. A gente vai direto para São Paulo. Antes disso, passando para Carlão, dando um destaque final dessa derrota da Macaca lá em Manaus, Carlão. Eu acho que faltou a Ponte o que tem faltado nesta Série B em jogos fora de casa. A personalidade, não conseguiu se impor. Nos momentos em que teve o domínio, não criou. Muita falha de concentração, falta de atenção, tomar gol nos inícios, né, primeiro tempo e segundo tempo. Então todos esses fatores culminaram aí com a vitória do Amazonas e mais um tropeço da Ponte longe de Campinas. Valeu, Lupinho, um grande abraço pra você. Próximo jogo da Macaca? Sexta-feira contra o Operário, 9h30 da noite no Moisés Lucarelli. Grande abraço pra todo mundo. Valeu, então. Agora você fica com Rodrigo Bittar na Neoquímica Arena para os minutos finais de Corinthians 1, Bragantino 0. Marcelo Abreu é com você. Depois a gente já vai direto pro Itaquerão, Neoquímica Arena, Corinthians e Bragantino. Um grande abraço. Valeu! Do Bragantino! Eduardo Sacha! Pegou bonito de primeira, de fora da área.